Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Factory Cash. Esse nosso podcast tem o propósito de trazer pessoas que são autoridades em diversas áreas, tá? Não somente na área de finanças, como eu sou conhecido na internet, mas em outras áreas, tanto do esporte, na área do direito, na área da nutrição, musculação, quem sabe, mas pessoas que fazem diferença no ambiente onde elas vivem. E hoje não é diferente, a gente está com um convidado muito especial e eu quero já dar um briefing aí da história dele. Nosso convidado ele é marido da Rayana, pai da Olivia, investidor há mais de 20 anos no mercado financeiro, analista profissional, analista de investimento CNPI, certificado, com mais de 38 mil alunos. Você sabe o que é 38 mil alunos? É um estádio, sei lá, do Maracanã. Quanto comporta o Maracanã? 40 mil? 50 Acho que é mil? maior que a torcida do Botafogo, com certeza. Tô zoando. Vacilo, mas é isso aí. Mais de 38 mil alunos e o que é mais interessante, o que mais me deixou com uma pulga atrás da orelha quando eu fui ver a biografia dele, é que ele já perdeu e ganhou milhões de reais em apenas um dia no mercado financeiro. Às vezes as pessoas trabalham uma vida inteira para poder ganhar 1 milhão de reais, ele perdeu em um dia e ganhou em um dia só, com algumas poucas operações. Então eu quero convidar para estar aqui nesse podcast o Tio Uli. Valeu, Gabriel. Obrigado por estar aqui. Satisfação enorme. Tamo junto. Nossas famílias aí estão criando uma amizade muito legal. Minha esposa aí, Maradona na Legal. sua esposa também, admiração pura. E acho que é isso que a gente quer ser, né? Um sucesso como um todo, como família, como pai, como filho, como profissional. Sim. Então, te admiro demais. Obrigadão por estar aqui, tá? Legal. E, gente, assim, é até muito especial para mim estar aqui, porque quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, na verdade, consumir conteúdo na internet, eu via o Tio Uli, via o Primo Rico, o Thiago Reis, mas eram poucas referências que a gente tinha, né? Então, cara, isso foi em 2018, 17, não sei. E aí você acaba tendo aquela reciprocidade, né? Se identificando com ele. E hoje eu posso ter a oportunidade de trocar ideia, falar, enfim, da vida, não Me só da ensinar parte muita coisa, né? profissional. Que eu aprendo muita coisa contigo, cara. Sim, sim, pô, tamo junto aí. Só para te explicar, Uli, como funciona aqui o Factory Cash, o nome do Factory veio de fábrica, né? Porque a Aham. nossa ideia é trabalhar a esteira da produção da vida. Como eu Sim. falei, a gente quer trazer pessoas que têm muitos insights para poder compartilhar com a galera que está assistindo esses programas e poder enriquecer, né? Não só financeiramente, mas também intelectualmente e destravar muitas chaves que a gente sabe que às vezes é um conselho, é um direcionamento que falta para a pessoa avançar e acreditar no próprio potencial dela. Então eu gosto muito de falar que, por exemplo, você vai comprar um pedaço de madeira numa madeireira. Você vai pagar o quê? 100 reais ali num compensado. Agora, se você for comprar uma obra de arte, às vezes até com menos quantidade de madeira, você vai pagar 10 mil, 15 mil reais. Porque houve um processo de lapidação do marceneiro bater ali as ferramentas, né, o martelo e tudo mais, e esculpir aquela obra de arte. Então a gente quer esculpir obras de artes aqui das pessoas que estão ouvindo Uhum. esse programa. Então é muito bom estar aqui com você. E assim, para começar, eu quero te perguntar, cara, quem é o Ulisses? A gente vê o Ulisses professor na internet, investidor, cara, inteligente pra caraca. Se vocês acham que ele é inteligente na internet, pessoalmente, vocês vão ver que ele é muito mais inteligente. Mas me conta aí de onde você veio, sua família. Cara, eu sou gaúcho, mas com 10 dias de vida eu vim aqui pro Rio de Janeiro, porque eu nasci com um rim só. E aí a minha Caraca. mãe acabou descobrindo que meu pai era muito saidinho aqui no Rio de Janeiro e veio morar aqui. Desde então, eu moro aqui para a área da Barra da Tijuca, cresci no Recreio, que é um bairro aqui adjacente à Barra. Provavelmente você conhece ali o Maramar, que é bem na subida Sim, sim. para a prainha. Então eu cresci ali durante muito tempo. Na época que eu morava lá, demorava 1 hora para chegar de ônibus no Recreio na minha escola. Então a gente tinha muito poucos amigos que iam visitar a gente lá em casa. E eu fui acabar sendo um menino muito tímido, introvertido, com Uhum. poucos amigos. E aí, nessa minha proteção, dessa minha timidez, dessa minha fragilidade emocional, cara, durante a minha adolescência eu fiquei focado muito em fazer musculação e estudar. E eu também era muito focado desde os 13 anos em juntar dinheiro. Então a minha vida Caraca. era juntar dinheiro, fazer musculação e estudar. Eu admirava muito o Arnold Schwarzenegger naquela época, Uau. tinha ele como uma grande referência de sucesso, porque ele conquistou sucesso físico no fisiculturismo, artístico na atuação, empresarial através da World Gym, que é uma rede de academia que ele abriu, na política também se tornando governador. E aí, infelizmente,
ou felizmente, né, eu descobri que ele era humano. Teve lá o problema dele ter um filho com a funcionária dele. Isso é bom também, cara, porque muita gente acaba botando a gente num pedestal Sim. e a gente não merece isso. E é bom também pra gente avisar para as pessoas que curtem a gente que a gente é humano, erra, igual todo mundo. E a única referência que a gente deve ter mesmo de perfeição de quem não pecou é Jesus. E aí, nesse processo de descobrimento, Gabriel, eu fui cada vez entendendo mais o poder que o mercado financeiro pode te gerar. Então, no início, eu me interessava muito pela dinâmica de você não precisar interagir com outra pessoa. Eu era tão tímido que eu Uau. tinha um desconforto muito grande em interagir com os outros. E eu falava, cara, pelo menos no mercado aqui sou eu com a tela. Eu não sou obrigado a fazer nada, ninguém me obriga a fazer nada. Então, quanto mais curioso e mais estudioso eu for para conhecer o mercado e as narrativas, mais fácil vai ser eu ganhar dinheiro. E, dito e feito, o mercado financeiro foi um lugar que eu me conheci muito, porque esse é o processo de você fazer dinheiro, se conhecer no mercado, conhecer os teus medos, conhecer as tuas crenças, conhecer as tuas fraquezas. E ao longo dessa trajetória, as pessoas acham que elas vão só ganhar dinheiro, Uhum. mas o autoconhecimento vai ser, para mim, o maior prêmio que eu tirei do mercado até hoje. E aí, para resumir, eu sou uma pessoa muito curiosa, cara. Se tu me deixar aqui com esse chocolate, daqui a pouco eu tô olhando a embalagem, entendendo um pouco de onde que é fabricado, como é que é Aham. a estrutura desse produto. E aí, Legal. quando eu comecei na internet, eu comecei muito mostrando essa minha visão de mundo, né? Com um quadro chamado Bolsa na Rua, onde basicamente eu Eu lembro também. vivo olhando, cara, essa empresa aqui, ela tá na bolsa, aquele lugar ali que está muito cheio, aquilo vai gerar um lucro no mercado. Então essa que é a minha visão de mundo. Eu cheguei até brincando com você aqui se tu apoiava o Ozempic ou não. Aí Eu do tenho nada muitos amigos que usam. a pergunta veio, cara, e aí? Tu tem ação da Novo Nordisk, que é a empresa dona do Ozempic? Então eu vejo o mundo como uma oportunidade de você conhecer o comportamento das pessoas, o que que motiva elas e quais são as empresas que estão entregando aí esse valor. Cara, isso é sensacional, porque dois detalhes, né? Eu acho que o grande desafio dos investidores para fazer fortuna na bolsa, sim, mudar de patamar, é identificar as tendências. Cara, houve uma tendência de NFT, houve uma tendência de cripto, houve uma tendência de IA agora. Uhum. Cara, esse ano eu tô ganhando 170% em Nvidia. Tipo assim, tendência da IA. Não vou falar que eu fui o novo Warren Buffett do Brasil. Não, mas eu identifiquei uma tendência. Foi fácil a análise da empresa, assim. Então, como você falou agora do Zempic, cara, se você identifica que isso é uma tendência global, porque cada vez as pessoas estão querem facilidades para ter resultados, eu tenho vários amigos que utilizaram. Então, assim, isso realmente pode ser um fator determinante para você ficar rico na bolsa de valores, ou se posicionando no mercado de derivativos, ou comprando as próprias ações, expondo seu patrimônio a isso. Então, cara, quem entra no mercado financeiro fica apaixonado quando vê essas possibilidades de ganhos e com a mentalidade de sócio, né? Você não está especulando um papel desse, você está querendo realmente participar da empresa. Isso é maneiro. E aí o segundo ponto que eu acho muito interessante também da sua história, e eu falo isso pelos cotovelos, é o poder das pessoas introspectivas. Porque culturalmente a gente só dá holofote para quem é extrovertido, para quem se comunica bem. Mas, na verdade, na multiforme sabedoria de Deus, eu gosto de dizer que os introvertidos têm um papel muito importante, de igual forma como os grandes comunicadores e os extrovertidos. Por quê? Para qualquer palestrante, qualquer CEO de uma empresa, por detrás tem um monte de cara de TI, tem um monte de cara que desenvolve as ideias. E eles são tão responsáveis e tão merecedores de crédito quanto os que aparecem, mas normalmente a gente só dá o destaque para quem está falando no microfone, né? Então, cara, isso eu acho sensacional, porque você é um cara desse, você é um cara nerd, um cara que ama estudar e que muitas vezes as pessoas nem têm possibilidade de conhecer o seu potencial interior porque você é introvertido, mas isso não quer dizer que você é menos merecedor ou mais merecedor, é que é a sua personalidade e é fantástico que você tem muito a ensinar com isso também. Eu sempre converso com a minha esposa quando a gente assiste aquele O Aprendiz, eu fico indignado, cara, porque eles escolhem sempre o mesmo estereótipo. Aí o cara que é criativo, mas não é o cara que vai ficar ligando para fechar 1000 vendas em um dia, ele é descartado. Mas na verdade esse cara criativo, uma publicação, uma arte,
enfim, alguma coisa que ele monte ali vai gerar 100 vezes mais vendas do que o cara que fica ligando no telefone o dia inteiro e que é bom de lábia, é bom de convencimento, de persuasão. Então isso é sensacional, acho muito maneiro. E aproveitando, falando que você, nessa sua trajetória, você falou que o que te motivou a começar foi realmente o apego ao dinheiro, você ter essa possibilidade fácil, né, de você trabalhar com as informações. Você teve alguma grande referência no mercado, ou na sua família, ou alguém que você, como você falou do Arnold também, mas mais ligado à área de investimentos, que te fez falar, cara, eu vou cair de cabeça nisso, ao invés de ir para uma outra área, por exemplo? Tá. Cara, eu tive uma alienação parental, que eu só conheci meu pai quando eu tinha 11 anos. E meu pai é um empresário muito bem sucedido. E aí, nesse processo de aproximação, eu não tenho vergonha de falar que eu sou muito carente, né? Então, eu sempre buscava me aproximar do meu pai com conversas sobre livros de negócios. Então, ele falava de um livro, eu já no dia seguinte já tinha lido o livro todo para conversar com ele, Sensacional. numa dinâmica mesmo de filho querendo a atenção do pai. Então, durante toda a minha adolescência, eu li muitos desses livros que hoje são famosos, marketing digital, de influência, de persuasão, porque o meu pai já falava desses livros, ele sempre incentivou muito essa história da oratória. Eu faço treinamento de oratória desde que eu tenho 14 para 15 anos. E nesse processo todo aí, Gabriel, cara, eu aprendi que você aprender com os teus erros, essa é a principal filosofia lá da empresa do meu pai. Eles nunca vão errar a mesma coisa duas vezes. Tem até um caderninho lá que eles anotam os erros, exatamente para você refletir sobre as coisas que você já viveu e não repetir essas coisas na frente. Então, meu pai sempre foi uma referência de negócio para mim, do que é fazer as coisas certas. Essa mentalidade de fazer o dinheiro trabalhar para você é uma coisa que eu escuto já desde que eu sou gente, né? Quando conheci ele. E aí, nesse processo, naturalmente, eu fui conhecendo o Warren Buffett. A primeira vez que eu escutei em Warren Buffett da minha vida foi em 2003. Foi através do meu professor de administração financeira na faculdade. E aí, logo, eu comprei um livro chamado The Making of an American Capitalist. Foi escrito pelo Roger Lowenstein, esse livro, e conta muito a história do Warren Buffett ali. Desde então, eu tenho seguido ele como uma referência. Tive a oportunidade de almoçar pessoalmente com ele em 2006, que foi algo que realmente mudou a história da minha vida, porque foi um impacto emocional tão grande que se havia qualquer dúvida de que eu ia seguir essa carreira de investimentos para a minha vida, ali foi onde foi determinante isso. Foi numa mesma época que eu estava trabalhando nos Estados Unidos como limpador de privada, assistente de garçom, e cara, eu sentia muita dor nas costas. Não sei se tu já teve a oportunidade de trabalhar com esse tipo de coisa. Tu fica muito moído. E aí, no final dessa experiência, eu decidi que eu não ia trabalhar mais com coisa braçal, que eu ia ter que trabalhar com a minha mente. Porque é muito desgastante tu ficar o dia inteiro trabalhando e querer curtir a vida depois. Para mim era quase que insustentável essa rotina. Então, desde que eu entendi que o dinheiro tem que trabalhar para você, que o Warren Buffett era uma boa referência e que eu não queria mais trabalhar com trabalho braçal, cara, minha vida foi totalmente dedicada a investimentos e entender dentro do cenário quais são as empresas que vão se destacar mais, com aquelas que vão se valorizar mais, que vão te entregar mais retorno e com o risco controlado, né? Porque essa é a diferença de um investidor profissional e um amador nos investimentos. O amador só está olhando para o retorno. O profissional, ele está vendo, olha, para eu ter esse tipo de recompensa, qual o risco que eu tenho que assumir? Sim. Legal, cara. Então, o Warren Buffett com certeza é a referência. Maneiro, maneiro. Mas o Warren Buffett realmente ele é uma grande referência. E assim, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você mencionou do seu pai, houve em algum momento da sua história um apelo onde o seu pai quis que você tocasse os negócios da família? Ou você sempre, desde o começo, soube que você ia trilhar um caminho alternativo? Eu acho que ele não é do mercado financeiro. Não, meu pai é totalmente cético em relação ao mercado financeiro, Uau. até tesouro mesmo. O foco dele é em ativos reais. Meu pai tem 83 anos, Uau. então é até uma perspectiva aí que as pessoas acabam esquecendo. Ele, quando nasceu, ele não tinha nem freezer, né? Não tinha congelador na época. Então ele viveu na época que você enterrava a fruta de manhã, 4, 5 da manhã, embaixo da terra para tu comer na hora do almoço, ela fresca. Então ele viu o Estado crescer em cima do mundo agrário. Então a crença dele sobre estrutura, sobre Estado, é totalmente diferente da gente que já nasceu com isso pronto. Então, uma vez que você entende que é outra mentalidade,
você foca em produzir, fazer a transformação que nem você estava falando antes. Transformar a matéria-prima em algo acabado e aquilo vai agregar muito valor. Nesse processo aí, o meu pai acabou nesse ramo aí de colchão, né? Então, para quem não sabe, ele é fundador, sócio da Colchões Ortobon e sempre foi uma referência para a gente do que era ser empresário, do que era trabalhar e fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E aí, nesse processo de descoberta e aprendizado, de fazer o dinheiro trabalhar para a gente, quando eu estava para fazer 18 anos, a empresa já estava já profissionalizada, a empresa nasceu em 69, né? Então, quando eu fiz 18 anos, a gente está falando de 2004, já tinha já mais de 35 anos de duração, já estava profissionalizada, graças a Deus. Nunca foi um conflito lá na minha casa. Pô, a gente quer participar dos negócios e o senhor não deixa, porque ele já direcionou a gente para a gente tocar a nossa vida. Legal. Meu pai me deu a liberdade até, um dia ele falou assim, cara, se não quiser trabalhar nunca, não precisa trabalhar. Então, eu realmente faço aquilo que eu amo, isso é um privilégio que eu tenho. Isso é legal que te dá independência também, né? Exatamente. E hoje em dia que eu vejo o nível de dedicação que você tem para tocar um negócio desse nível, cara, eu dou graças a Deus que essa bomba não caiu no meu colo, porque é muita demanda mesmo, emocional. A minha família toda, ela é muito focada em trabalhar, fazer dinheiro. A gente não é bom de esporte, a gente é bom de trabalho, né? Então, o foco todo de todo mundo tá, olha, vamos ajudar as pessoas, estar emocionalmente disponível para os colaboradores, para os funcionários, porque é isso que transcende, né, o papel de funcionário e patrão, quando você consegue abraçar as pessoas no nível pessoal. E isso aí foi uma característica que meu pai sempre desenvolveu lá no negócio dele. As pessoas sempre souberam que elas podiam contar com o seu Chico. Sim. Esse lance de você identificar empresas como pessoas é muito enriquecedor, né? Você consegue transcender, eu acho, aquele papel de empresário e empregado, sabe? Você vê como uma família, realmente. Ainda que você trate as relações de forma profissional, né? Sim. Obviamente. Mas isso é muito maneiro. E eu até te perguntei sobre o seu pai também, porque no meu caso foi o contrário. Como as empresas não estavam indo tão bem, quando eu cheguei ali nos 16 anos de idade, eu já precisei ajudar meu pai, minha empresa familiar, no caso. Meu pai tem uma pousada e tem um feirão de carros aqui no Rio de Janeiro. Então, ele queria ver formas de poder aumentar as receitas e ele era um gastador compulsivo, não com coisas para ele, mas com coisas para a empresa. Então, tipo assim, a pousada tem 23 apartamentos, beleza. Aí a máquina do ar-condicionado estava no corredor. Aí ele do nada passava e falava, cara, não gostei. Só que ele que colocou ali, sabe? Aí ele fazia uma mega obra para poder tirar e botar em um outro lugar. Só que era isso toda hora. Sim. Sempre ele se metia em alguma confusão para poder fazer algum tipo de obra. Então, era um custo elevadíssimo. Para um imóvel, sei lá, de 1.200 metros quadrados, com 23 suítes, você manter um mestre de obra, um eletricista, um auxiliar de pedreiro e um cara de serviços gerais, uma pousada de 23 apartamentos, aí tinha 4 camareiras, 4 recepcionistas. Pô, não tem empresa que consiga dar lucro com isso, né? Fora as obras que ele se metia, que toda hora era 10, 15, 20 mil reais. Então a pousada sempre teve muito lucro, mas compensava ali nas perdas. E eu entrava nessa área de administração. Assim que eu me formei na faculdade, eu vim com esse propósito de ajudar o meu pai, porque eu me vi num lugar onde eu tinha que optar ou trilhar minha própria carreira ou desenvolvo os negócios do meu pai. E há uma necessidade de eu estar aqui nos negócios do meu pai, né? Só que para quem tem a oportunidade de trabalhar na empresa familiar, sabe que o patriarca é sempre muito centralizador. Então ele não está muito adepto, né? É raras as exceções que ele está adepto a mudar a direção da empresa com base no conselho ali das pessoas próximas. Então, às vezes, até o modelo de negócio, pô, mensalista, diarista, preço, faz evento, não faz evento. A pousada é linda, na frente do quebra-mar ali da praia, vista para a água, para a montanha, para o Joá. Mas, assim, ele sempre podava nesse sentido, por ele não saber, né? Ele não está atualizado muitas vezes do poder da internet e tudo mais. Então era muito desafiador. Aí teve uma época, cara, que assim que eu fiz, na verdade, 18, 19 anos, eu montei minha empresa de turismo. Eu peguei um dinheirinho que minha avó sempre conta essa história aqui. Quem está assistindo o programa já deve ter ouvido pelo menos ela completa umas 3, 4 vezes. Mas eu peguei 6 mil reais, para resumir, que minha avó tinha guardado numa caderneta de poupança e comprei 3 pranchas de stand-up. E aí eu comecei a dar aula.
sem nem saber, porque eu tinha vindo do vôlei, né? Fui 9 anos atleta profissional de vôlei pelo Flamengo, na praia e tudo mais. E aí entrei nesse novo esporte. Aí dali que eu comecei a ganhar dinheiro e tudo mais, trilhar meu caminho, que não era independente ao meu pai, porque no começo, no primeiro ano, o stand-up ficou dentro da pousada, então era um serviço que estava todo mundo junto ali, mas depois eu aluguei um espaço fora, reformei, construí uma casinha, enfim. E aí eu realmente me tornei independente. Mas como eu trabalho na praia e sazonal, turismo, você acaba trabalhando 6 meses no ano, os outros 6 meses eu voltava para trabalhar na pousada de graça. E aí foi interessante porque o meu divisor de águas foi porque eu descobri que a Lari estava grávida, e aí ela estava de 2 meses ou 3 meses, agora eu não lembro. E meu pai, as contas apertaram, não tinham apertado tanto assim, mas ele falou assim, ó, Gabriel, a partir de hoje eu não vou poder mais te pagar, eu quero que você trabalhe aqui porque a gente está precisando de você, mas eu não vou poder te pagar. E era R$ 2.000 por mês que ele me pagava. Tipo assim, não pagava nem a minha metade do aluguel que eu morava com a Lari, que ela pagava metade, eu pagava a outra metade. Então, cara, aquele dia eu falei assim, beleza, pai, então eu preciso romper aqui, não vou mais trabalhar com você porque eu preciso pagar minhas contas. Então, foi dali que Deus começou a abrir as portas para mim, comecei a me desenvolver, assim, sabe? Não que meu pai me atrasava, mas é que eu realmente tomei risco, né? Eu acho que para qualquer negócio que a gente faça na nossa vida, se a gente não tiver o passo de fé, o passo de risco, de falar assim, cara, vou cair de cabeça, não ter plano B, né? Que empreendedor não tem plano B, é o A até dar certo, e se der errado, esquece o A, faz um outro plano A, o A.2, né? Mas enfim, então essa foi a minha trajetória, diferente da sua. Mas eu ouço muitos amigos que se apoiam, né, na carreira dos pais, às vezes por ser um caminho mais fácil. Eu não queria o caminho mais fácil, mas eu queria saber qual era o caminho que eu deveria seguir, né? Sim, E aí que cabe também uma esposa sábia, né? Que ela sim. vai te ajudar a direcionar, a tomar a decisão mais correta. Uhum. Então, para mim foi diferente, mas foi bom também, foi positivo no final das contas. Porque ao invés de eu lavar o banheiro, eu tinha que ficar ouvindo grosseria, ouvindo coisas assim que eu não queria, me submetendo, entendeu? Cara, essa tua história aí do teu pai e a tua história mesmo, ela me lembra de dois aprendizados. O primeiro aprendizado aqui é que esse comportamento do teu pai ele acontece no mercado financeiro de outra forma também, que é o seguinte: a pessoa ela começa com uma estratégia de comprar empresas de alta qualidade, alto crescimento, aí do nada ela escuta um conteúdo lá do Gabriel Navarro contando sobre uma outra estratégia, e aí, como ela vê que você tem muito resultado, vê que você tem uma linha muito lógica, ela fala assim, cara, eu vou mudar de estratégia. Aham. Aí é a história de tirar o ar-condicionado de um lado e botar no outro. Aí ela começa a focar em ações de dividendos. Aí daqui a pouco ela escuta o Fábio Holder, que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, de investimentos no exterior. Aí ela muda todo o operacional dela para investimentos no exterior. Então, é muito importante que a gente tenha um planejamento antes de começar a investir. Aham. Seja numa pousada, seja no mercado financeiro, porque a troca de estratégias, ela vai ser custosa, porque a gente vai ter que pagar a corretagem para vender, pagar a corretagem para comprar. Vai ter que pagar imposto dos lucros que a gente teve naquela outra estratégia e agora a gente vai ter que começar numa outra estratégia. A gente vai ter que entender quais são os picos e fundos que essa estratégia tem. Isso aí está altamente relacionado com o nosso balanço de risco, né? A gente tem que lidar muito com sobe e desce no mercado financeiro e algumas estratégias, esse sobe e desce, eles são mais intensos do que outras. E a questão aí em relação à segunda lição, né? Que é, pô, você não ficou esperando a herança do teu pai, nada pra viver a tua vida, cara. É uma coisa que eu falo pra todo mundo que fala, ah, recebi 10 mil, 20 mil, 30 mil, sei lá, 100 mil de herança, cara. Esquece que essa herança existe. Porque ela vai ficar Sim, travando a tua vida. sim, isso aí. Você vai ficar limitado a achar É que o que péssimo. você tem é esses 10 mil, esses 15 mil, esses 100 mil. E Mesmo você se, é muito mais do que isso. mesmo se seus pais ficarem te lembrando disso. Exato, Porque é. o meu pai, no caso, me lembrava, ó, essa pousada é sua, você que tem que cuidar. Então, É. assim, é boa intenção, mas no final das contas você não vai pegar o lucro daquela empresa. Não é Exatamente. sua. Então, o fato do meu pai ter falado, ó, vai viver a tua vida lá, segue as tuas coisas, eu nunca teria vivido isso que eu tô vivendo aqui, é conhecer as pessoas que eu conheço. Legal. Eu acredito que o grande benefício que eu tenho no digital é poder estar sentando em mesas como a tua mesa, mesa do Wendel Carvalho, mesa do Pablo Marçal, que são pessoas que eu admiro, que geram muito valor para as pessoas, transbordam constantemente. E eu não teria acesso a essas pessoas se eu tivesse seguido lá a Sim. vida
que a minha família escolheu para mim seguindo os negócios dela. Então você aí que tem muito mais potencial do que você imagina ou as pessoas falam. Só que você não pode ter medo de explorar esse potencial. Sim. Eu gosto de dizer, tipo assim, que o que eu tenho de talento, dom e o que eu consigo observar e alcançar e produzir através da minha percepção é totalmente diferente do que você consegue. E por causa disso, você tem um potencial gigantesco, mas é diferente do meu potencial gigantesco. Eu fiz até uma brincadeira esses dias, eu falei assim, cara, olha pra Lari, qual é a primeira coisa que chama atenção nela? Primeira coisa, assim, que destaca assim nela. Sorriso. Legal. Aí eu olho pra ela e falo assim, cara, a primeira coisa que me destaca são os olhos. Se eu perguntar pro Hugo, ele vai falar o que você destaca nela. Não, sim, mas às vezes, tipo assim, uma pessoa percebeu uma coisa diferente. Então, dentro de uma organização, de uma empresa, ou até do que você quer fazer na sua vida, você tem uma linha de raciocínio que você quer trabalhar e desenvolver, e muitas vezes não vai ser igual a da outra pessoa, e a gente cai nesse erro da comparação, né? Então eu acho isso muito legal, porque você, dentro das suas aptidões, do que você gosta de fazer, você tem que descobrir qual o seu potencial, qual o seu chamado, o que você quer fazer, que aí você vai tocar de letra a vida toda, você vai sentir prazer. A gente estava até tocando aqui nesse assunto de perfil psicológico. Ele estava me perguntando se eu já tinha feito algum tipo de estudo sobre isso, e eu já fiz já. O DISC, né? E aí você vê muito claramente como é que você tem que ter perfis complementares dentro da tua equipe, só que nos investimentos pode ser uma armadilha. Então a gente tem essa discussão muito clara nos investimentos, se tomar decisão em conjunto com um grupo é melhor ou se Sim. tomar decisões individuais é melhor, né? Eu defendo muito a ideia de você tomar decisões individuais e você se aconselhar com um grupo, mas tendo claro os teus vieses emocionais, né? Que é um tema que eu gosto de estudar muito. A gente, nas finanças, tem dois grandes correntes de pensamento. Os investidores racionais, que para ganhar mais, eles assumem mais riscos, e os investidores comportamentais, né? Que a gente entende os vieses emocionais, que são os gatilhos mentais do marketing, e a gente usa esse conhecimento para não cair em armadilha ou se beneficiar das armadilhas que as outras pessoas vão cair. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que os vieses do grupo não interfiram na nossa decisão. E também a gente pode usar o grupo para eliminar alguns vieses que a gente tem que a gente acaba não enxergando, né? Então, tem muita gente que tem o viés de pegar empresas socialmente responsáveis, só que isso, no final das contas, vai dar menos retorno. Sim. Eu não sabia se você já tinha pensado sobre isso, né? Por quê? Porque as empresas que não são socialmente responsáveis, elas são menos arriscadas ou mais arriscadas? Mais arriscadas. Então, se a gente está trabalhando no viés do investidor racional, as mais arriscadas vão dar mais retorno. Sim. Então, quando você não se situa em qual tipo de mentalidade você está trabalhando no mercado, isso pode ser perigoso. E se você não se situar em relação ao teu grupo, isso também pode ser duplamente perigoso. Sim, isso é bem perigoso, porque existe uma estratégia dentro dessa análise que cada um tem um perfil e um talento especial para você seguir e que você quer, né, para a sua vida, como um bom planejamento. Você não pode ficar aderindo à estratégia de qualquer pessoa. Então, assim, o mais legal é você ouvir tudo e reter o que é bom. Legal, ouvir do tio Uli, ouvir do Gabriel, ouvir do Primo Rico, ouvir de várias pessoas. Dentro de toda essa gama de sabedoria, o que é o Gabriel Navarro? O que é o Ulisses? O que é a Larissa? O que é o Hugo? A gente tem que entender quem é a gente. Qual o risco que a gente quer correr? Né? Qual o retorno que a gente quer ter? O que a gente quer do nosso dinheiro daqui para frente? Assim por diante. A minha esposa, ela teve uma experiência com uma marca de saída de praia, roupa de resort, né? Cara, foi muito bem sucedida. Ela é muito simpática, então onde que ela levava Muito as roupas simpática dela, ela vendia. Não sei se era pela qualidade das roupas, que era muito alta mesmo, do design também, que era muito bom, mas não sei se era a simpatia dela. Só que o problema desse negócio é que ela tinha que pegar crédito com os fornecedores. Então ela comprava tecido em 90 dias, 120 dias, para produzir, vender rápido e pagar o fornecedor. Irmão, a menina não conseguia dormir, nervosa que estava devendo fornecedor. Caraca. Ou seja, foi ali que eu entendi que tem gente que não tem emocional ou precisa desenvolver muito o Sim. emocional para lidar com algumas nuances do mundo dos negócios, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de dívida. Não gosto de dívida. E dívida, às vezes, é importante para o teu negócio crescer. Sim. Você assumir uma dívida. Outra coisa que eu não gosto de negócio é burocracia, né? Então, eu sou uma pessoa
que depois de trabalhar muito oratória, desinibição, hoje eu prefiro estar com o público, diferente do que eu era lá na adolescência. E o meu irmão é quem cuida das burocracias do canal do Tio Uli, da empresa que a gente tem. Legal. Então é importante a gente entender quem a gente é para que a gente possa trazer pessoas que complementam a nossa personalidade e a gente dá liberdade para elas trabalharem também, Gabriel. Sim. Eu vejo muita gente que acaba caindo nessa armadilha de ser centralizador, de querer tudo do seu próprio jeito, só que aquilo é um bloqueio de orgulho. Eu estou lendo um livro aqui sobre letting go, né? Deixar os sentimentos eles irem. Isso é muito importante para a gente evoluir. Então eu vejo muita gente ainda presa no perfeccionismo de falar, sou eu que faço melhor que todo mundo, do meu jeito que é certo. E aí eu vou conectar com uma lição que meu pai sempre deu lá no negócio dele, né? Ele falou assim, cara, o problema das pessoas é que elas vão ficando ricas e elas vão achando que o público do negócio delas também vai ficando rica na mesma velocidade. Então a Ortobon era uma empresa que ela atende nacionalmente, ou seja, trabalha fortemente com classe média, né? Uhum. E muitas das vezes a classe média ela quer comprar um produto, só que ela não tem dinheiro para pagar aquele nível de qualidade. E aí você ficou rico, quer entregar aquela qualidade de milionário. Só que às vezes a pessoa ela quer pagar aquilo que ela pode. E não é que você vai entregar um produto ruim, mas você vai entregar o melhor produto dentro daquele nível de qualidade, dentro daquele preço. E entender isso, entender quem você é e quem teu cliente é extremamente importante para não cair nessa armadilha. Sim, muito importante. E, cara, qual foi o maior desafio nessa sua carreira como, não só no mercado financeiro, mas como educador também? Você teve algum grande baque, assim, que você viu que pode ter sido até um fator que te levaria a desistir de tudo? Ou você sempre foi muito convicto e levou esses desafios como muito mais um trampolim do que uma parede, um muro, né? Um ponto final. Cara, lá em casa, a gente não dá muito ideia para esse tipo de papo de desistir, não. Desculpa aí, mas nunca passou pela minha cabeça desistir. É uma lição também que meu pai sempre me deu, e eu lembro às vezes, quando as coisas começam a apertar, porque não quer dizer que as coisas nunca apertaram, né? Que o teu negócio não tem culpa se você gasta muito. Então eu vejo muita gente sofrendo esse tipo de problema. O cara, ele começa no digital aqui, né? Vamos dar esse exemplo. Aí ele ganha um dinheiro, ele ganha mais outro dinheiro, aí ele decide mudar de bairro. Aí mora num apartamento legal. Aí compra um apartamento maneiro. Aí começa a se acostumar em fazer um tipo de viagem. Daqui a pouco, ele elevou o padrão de vida dele num nível que o negócio, não é que o negócio ficou ruim, mas o negócio não está acompanhando mais essa pessoa que aprendeu a ser rica. E aí a pessoa acha que o problema está no negócio, ela não entendeu que ela que tem que voltar uma casinha, jogar um jogo mais sustentável e evoluir a partir de várias fontes de renda. Então você que começa a ir bem com o teu negócio digital, você tem que lembrar que você tem que pegar um pouco desse dinheiro, diversificar, às vezes para um pouco de dólar, para isso gerar uma renda passiva para você, comprar um pouco de fundo imobiliário, para aquilo gerar uma renda passiva para você pagar esse novo apartamento de uma maneira sustentável. Então trabalhar dessa maneira, eu acredito que é a linha racional que todo mundo deve seguir. E aí quando a gente fala de problema, cara, o grande problema que eu passei aqui no meu canal foi entender que as pessoas elas precisam pagar pro bem delas. Porque como eu venho de uma situação financeira muito confortável, eu cheguei na internet falando assim, cara, eu vou entregar para todo mundo aqui o que elas precisam aprender de graça, já que eu posso entregar isso. E eu vi que as pessoas elas não engajavam no nível correto porque elas não estavam chegando junto com nada. Então foi uma grande lição eu entender que você aí quer chegar junto com alguma coisa. E aí a moeda comum que as pessoas têm é o dinheiro. Sim. Então eu vejo que se eu cobrar R$100 num programa de treinamento, as pessoas têm um nível de comprometimento. Se eu cobrar 2.000 é outro nível de comprometimento. Se eu cobrar 20.000 é outro nível de comprometimento. Sim. Então você falou aí no começo que eu tenho 38 mil alunos, né? Sim. Eu tenho um produto em específico que eu vendi 18 mil unidades dele. E esse produto eu cheguei a vender ele por R$10. Então, desses meus 38 mil alunos pagantes, eu tenho certeza que tem uns 4 mil ali que nunca abriram nenhuma aula. Simplesmente porque foi muito barato. Sim. Então, quando eu tive essa lição e, sofri realmente, porque eu tava lá de coração aberto, querendo dar. E aí tu vê as pessoas não valorizando, aí foi que mudou a chave, que eu preciso cobrar, não por mim,
mas para a pessoa entender que ela precisa chegar junto. Então isso foi uma mudança muito grande dentro aqui do canal. E outra mudança também tem a ver com algo que você falou aqui, que é a reatância emocional, né? O que é a reatância emocional? Eu não posso chegar aqui e mudar a tua cabeça completamente, fazer uma lavagem cerebral, porque isso seria muito perigoso para você como ser humano. Então você vai tender a continuar com o teu status quo de pensamento. E eu, como educador, vou precisar ter tempo e ter paciência para te trazer uma mudança de chave por dia de encontro. Então, antigamente eu chegava, queria mudar a cabeça da pessoa de um dia para o outro. Aquilo queria alimentar o meu ego, porque eu queria falar que eu era um grande educador, Sim. eu queria falar que eu mudei a tua vida, porque eu queria me botar no centro dessa roda de valor. E aí, quando você sofre alguns baques, sofre umas porradas, que você fala assim, cara, essa empresa aqui é de Jesus, não é minha. Então eu preciso fazer aquilo que ele fez. E há quanto tempo que ele tá dando tempo pra gente evoluir? Sim. Então, ao entender que eu não preciso transformar a tua vida num estalar de dedos, porque não é sobre mim, é sobre você, eu quero ter mais paciência para ter mais tempo para estar junto contigo, criar um relacionamento e aí a gente tem uma transformação em conjunto. Sim, legal. Com você sedimentando e solidificando cada aprendizado, internalizando aquilo, crescendo para o próximo desafio. E o interessante é que a gente não está atuando no mercado sofisticado. Então, a grande massa não está no mesmo nível de conhecimento que a gente está mais avançado como investidores. Então, cara, não tem como. A gente tem que voltar vários degraus assim, e focar em ser o professor para a base. É como se fosse um país que precisa de focar no ensino básico, fundamental, nós temos esse dever, porque é uma amostra muito pequena da população que a gente tem de investidores em bolsa de valores. Então, é exatamente isso que você falou, eu concordo plenamente, porque as pessoas precisam de atenção. Né? Exato. E o louco é que, assim, qualquer investimento que a pessoa faça no nosso nicho, volta para ela. Então, assim, é impossível não voltar. Se você vai comprar qualquer treinamento, curso, mentoria de algum cara que fala sobre finanças, investimentos e que tem, obviamente, ali a sua trajetória a ser comprovada ali, né, nas suas publicações, no seu conteúdo, ele vai te trazer uma segurança, ele vai te enriquecer de alguma forma, ainda mais se você vai sair do zero, né? Se você é um investidor avançado, talvez você possa ser mais seletivo de quem você vai aprender. Mas, cara, qualquer investimento em conhecimento eu acho que é válido, assim, né? Essa é uma forma um dos maiores cancelamentos que eu recebi na internet, cara. Sério? Eu respondi uma pergunta, o que eu faria com 5 mil, né? Eu falei, cara, eu compraria tudo em livros. E aí, porra, Twitter acabou comigo, Caraca. cara. E aquele dia ali eu fiquei realmente bastante triste de você ver que o nível de mentalidade das pessoas é muito baixo. Como é que, pô, tu vai falar que comprar 5 mil reais em livro é um péssimo investimento? Na verdade, é o melhor investimento que eu poderia pensar. Porque eu também tenho uma mentalidade de eu pego o conhecimento e eu não deixo ele boiando dentro da minha cabeça. Eu aplico ele na prática. E o digital, ele eu acho uma ferramenta maravilhosa exatamente porque a gente consegue muito rapidamente fazer essa transferência de conhecimento. Então, Sim. pega pessoas como eu e você, que a gente é apaixonado por aprender e a gente já sabe que ensinar é o que faz a gente reter mais esse aprendizado. Então, a gente fica nesse ping-pong, né? Aprende e transfere esse conhecimento. Aprende, transfere esse conhecimento. E aí a gente vai solidificando cada vez mais na nossa cabeça. Toda conversa que a gente tem, a gente volta com esses conhecimentos, trazendo ele de um novo ângulo, apresentando isso de uma nova forma para o público, vendo o feedback do público, aprendendo de uma maneira mais fácil, mais difícil, e a gente vai aprimorando a maneira que a gente vai comunicando isso também. Legal. Esse processo, cara, eu sou completamente apaixonado. Pô, né? Isso é bem contagiante mesmo. Cara, quando Eu você não sei recebe... se a tua esposa ela tem raiva de tu também, porque toda hora assim, a minha esposa fala: para de querer ensinar os outros, você é formado em tudologia? Eu sou formado em tudologia, né? Porque eu leio um livro e eu me acho, caraca, eu tô especialista Vai, nesse cresce. assunto. Aí fico falando com a esposa, fico falando com os amigos, aí eles. Calm down, Eu calm down. tô agora no mundo da musculação, né? Aí, cara, eu já sei eu já sei todos os produtos de musculação, o que eles fazem, causa, efeito, consequência. Eu tô tomando umas 10 coisas diferentes também. Loucura, assim, porque eu chego na nossa nutricionista e eu já descarrego um monte de informação, assim, só pra ter aquela confirmação, enfim.
Mas é legal, assim, eu gosto bastante, mas sempre quem gosta mais de conteúdos gerais é a Lari, assim. Eu gosto mais daquilo que me apetece ali, né, intelectualmente. E assim, Uli, você tem algum medo? Qual é o seu maior medo hoje? Cara, eu vivi com muito medo até os 30 anos, e aí eu tô com 38 hoje, né? Graças ao meu casamento com a minha esposa, eu tive uma aproximação de Jesus, a apresentar mesmo o que é estar conectado com Deus a partir do meu casamento. E, cara, impressionante, quando você tem um relacionamento próximo com Deus, com Jesus, esse medo desaparece, porque tu aprende a confiar na força mais forte do universo, né? Então, cara, eu vou te falar que hoje não tenho medo não, mas tenho muita admiração por Deus. Você aprende a respeitar as coisas, a natureza, aprende a respeitar o mundo, aprende a entender a tua insignificância. E é por isso que você precisa estar conectado com Deus, para você Uhum. entender que essa vida ela é muito pesada para a gente viver ela sozinha, né? Mas se eu te falasse hoje qual que é um temor, né? A gente que é pai, que é casado, o temor é a saúde, né, da nossa família. Então, Sua própria também, né? cara, eu vou te falar, eu não sei se tu escutou um corte do Paulo Musi, ele falando que ele não queria sobreviver à esposa dele. Eu nunca tinha pensado naquilo, mas foi muito impactante quando eu escutei. Porque eu realmente, cara, não penso muito na minha saúde, não. Eu penso na minha saúde porque eu preciso estar aqui para cuidar da minha família. E é um dever que eu tenho. Mas eu tenho medo, assim, de eu sobrar. Eu não posso sobrar, eu tenho que ir antes. Isso é É verdade. muito pesado falar isso, assim, numa segunda-feira, que nem a gente tá aqui agora, cara. Mas quando a gente entende o que que é esse amor de pai para filha, esposa com esposo, cara, isso aí é tudo. De verdade. Aí a gente se torna um pouquinho egoísta, né? Tipo, eu É, não quero passar por essa experiência exatamente, cara. de perder. É verdade, é bem complicado. Cara, tem coisas quase que só destrava na vida de uma pessoa quando ela se torna pai e casa. Eu falo isso, cara, o homem só é um homem de verdade quando ele arranja uma esposa e quando ele tem filhos. Porque senão você nunca vai sentir certos gatilhos e você nunca vai se conhecer por completo. Não interessa, você pode ser o homem mais vivido do mundo, viajar todos os países, conhecer todas as nações, ser poliglota, você não vai conseguir compreender na totalidade o amor, né? E quem você é, até onde você pode ir, até onde a sua força pode ir. É por isso que, pô, o Uli também, eu sou super defensor da família, porque eu sei como isso é poderoso, né? Ter uma base em casa, enfim, é muito Cara, eu enriquecedor. vou abrir aqui um negócio que eu nunca falei na internet, né? Eita. Mas como eu sofri essa alienação parental aí até meus 11 anos, no dia que eu nasci, a minha mãe descobriu, né, que meu pai tinha tido uma outra filha fora do casamento. A ex-mulher dele fez questão de contar no dia que eu nasci. Então eu nasci no meio da mentira, no meio da desonestidade, que, pô, infelizmente era essa a relação dos meus pais, né? E eu só fui viver isso de verdade, cara, quando a minha filha nasceu. Então, inocência, verdade, aquele amor puro, eu só fui revisitar isso quando a minha filha nasceu. E antigamente eu tinha medo de me jogar nas relações, até mesmo no meu casamento. Só depois que a minha filha nasceu que eu entendi um amor que você pode se jogar de cabeça sem medo Legal. de sofrer qualquer coisa, porque o que que a minha filha pode fazer para eu deixar de amar ela? Eu não consigo visualizar isso. Até no GC que vocês já foram lá em casa, na semana passada a gente estava discutindo, né, sobre quando às vezes a gente se afasta de Deus. E aí eu pensei, cara, Deus não fica triste com a gente, porque eu também não fico triste com a minha filha. Ela agora quer me enganar às vezes para ver desenho, né? Aí ela fala assim, papai, vamos ver um JJzinho? Faz com uma carinha assim de 7-1 mini, né, querendo me enganar, porque ela sabe que a gente só pode ver 10 minutos por A semana. gente conhece essa cara. Então, nessa hora, eu não fico com raiva dela, eu não fico chateado por ela. Eu vejo a inocência dela achar que ela vai poder me enganar. E é tipo quando a gente não abre o coração pra Deus. Ele sabe de tudo, ele sabe o que que tá rolando aqui dentro. Não adianta a gente tentar enganar ele porque ele conhece o fundinho do nosso coração. Então, esse relacionamento com os filhos, cara, é por isso que eu quero o segundo logo. É muito Legal. libertador, né? Tu tá ali sem amarra, sem medo. É.
Quem me conhece sabe, eu falo pra Lara que o melhor plano de aposentadoria são os filhos. É. Se você tiver 5 filhos, você tem um filho pra segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cuida de você da semana, final de semana tu curte com a esposa. Entendeu? Eu falo isso sempre. Muito Porque bom. é o meu plano de aposentadoria. Nada de investimento, nada. Vou investir em conhecimento ali pros filhos. Mas, cara, muito legal, de verdade. Assim, a gente estava falando aqui no começo, né, que quem é o patrão ali das nossas empresas? É Deus, né? O lugar mais confortável e mais leve de estar com a fé, que o seu negócio não te pertence, mas você só está ali como um administrador de recursos, é esse lugar de, cara, total dependência. Tipo, se Deus não fizer, eu não posso fazer nada. Não é na força do meu braço. Não vai colocar no lugar de comodidade, no sentido de, tipo, eu não preciso fazer a minha parte. Mas te coloca num lugar leve, entendeu? E até mesmo o controle, não cai um fio da sua cabeça sem a permissão de Deus. Então, cara, eu não vou me preocupar se eu vou estar vivo amanhã ou não. Óbvio que eu não vou me colocar numa situação de risco. Mas, se acontecer alguma coisa, a segurança da minha família não está no meu recurso financeiro ou no que eu posso oferecer no meu braço, sabe? Você com certeza teve diversos mentorados e alunos que tiveram um patrimônio gigantesco e viu tudo e virar pó porque não soube administrar, ou porque foi criado de uma forma errada, ou porque simplesmente as coisas ruins foram se encaixando e destruiu a vida da pessoa. Entendeu? Já tive tio que passou 10 anos em hemodiálise, custando 15 mil por mês. Minha prima era dentista, bancava tudo, ficava no 0 a 0 por causa disso. Então, qualquer coisa pode acontecer. E a gente confiar nossa vida nesse processo de Deus é muito mais gratificante e leve, né? Acho que é um fardo que sai das nossas costas. A minha história, cara, ela provavelmente não vai conectar com a maioria das pessoas que estão chegando aqui, porque, pô, felizmente, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, a minha vida sempre deu muito certo, as coisas, até porque eu tive a sorte de, desde 13 anos, saber o que eu queria, então eu não fiquei perdendo muito tempo. O que vai ser da minha vida? Cara, eu sempre soube que meu negócio era mercado financeiro, crescer, sempre paguei o preço para isso, nunca me escondi desse preço a ser pago. Então é por isso que as coisas deram muito certo na minha vida, né? Só que a minha dor emocional, Gabriel, foi... Tu provavelmente deve ter vivido isso como atleta, né? Quando você vive na alta performance, isso meio que te consome um pouco. Sim. E aí gera um estresse, um desgaste emocional de você sempre querer mais, sempre querer mais. E essa história da empresa ser de Deus, ser de Jesus, é descansar um pouco disso também, né? Ele te tira dessa Cara, o estado da consciência do crescer, ele é um estado de consciência baixo. Às vezes a gente confunde achando que crescer é bom sempre. Não, tem vezes que crescer é ruim, porque você está num estado emocional de inflação. E você falar para Deus também assim, ó, se não tiver que crescer, é isso. Não vai crescer, porque a gente às vezes precisa voltar para consertar algo na nossa fundação, deixar ela mais forte para voltar a subir mais um andar. E essa sabedoria às vezes é o que eu preciso. Legal. Saber que não crescer o tempo todo faz parte e vai ter horas que eu vou ficar ali na mesma estação, Sim. 2, 3, 4 períodos e ali eu vou ter que começar a lidar com questões emocionais que vão me curar para algo lá na frente. Sim. Então ter essa sabedoria, entender que, cara, é sempre ganho, sempre ganho. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Eu não sei se vocês acompanham uma série chamada Ted Lasso. Já ouviram falar pelo menos? Já falaram. Cara, essa série é muito boa mesmo. Parece ser meio besterol, mas é um cara que... Um time da Premier League de soccer, né? Eles procuram um técnico de futebol americano. Então eles falam assim, a gente precisa de um técnico de futebol. Só que era futebol americano. A tradução, soccer e futebol são duas coisas diferentes, mas futebol pro inglês é a mesma coisa. Aí ele vem para esse time de soccer, só que ele não entende nada de futebol, soccer. E aí ele só faz gerenciamento emocional do time. E bota outro técnico. Cara, começa a ter um monte de desafio ali. E aí o Ted, uma hora, numa briga, num conflito, ele fala assim, cara, fala o que eu preciso aprender com essa situação logo. Ou seja, não tem problema, não tem discussão, não tem estresse. Tem. O que a gente precisa aprender com essa situação? Então, muitas das vezes,
O perrengue que você está vivendo, o desafio que você está vivendo é um aprendizado que você precisa na tua jornada e você tem que ser grato por isso. Legal. E na musculação, se for ver, se você for malhar todo dia, você não cresce, né? O Exatamente. músculo ele cresce descansando. Então isso já reflete no natural algo que a gente tem que fazer na nossa vida física também, né? Tipo, assim como a nossa empresa, por exemplo, é um organismo vivo, a gente precisa dar descanso para ela, senão ela não vai crescer. As pessoas vão ficar atribuladas, vão trabalhar demais, vão entrar em burnout. Enfim, o descanso ele é muito importante. É por isso também que tem o Shabat, né? Sim. Que o dia estipulado para descansar. Cara, eu li. Desculpa que eu só tô fugindo dos assuntos, Não, mas pô. é o que tá vindo as coisas, eu acho que vale a pena falar. Eu li que a gente precisa ter entre 90 e 120 minutos de conversa com o nosso cônjuge por semana. Conversa mesmo, né? E aí, como o assunto predileto da minha esposa é Bíblia, a gente acaba conversando sobre esse assunto, porque eu sou bom conversador, então eu sempre puxo o assunto que o outro quer falar. E aí a gente começou a refletir sobre os desafios do cotidiano através da Bíblia, da vivência, né? E a minha esposa sempre bateu na tecla. Você trabalha muito, você trabalha muito, você trabalha muito. E aí eu falei assim, tá bom, então o que a Bíblia fala sobre trabalhar muito, né? E aí a gente falou, cara, a Bíblia, ela guarda no mesmo dia tudo. Então, o trabalho, mas o desfrute também. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio na nossa vida, para não achar que é só trabalho. Uhum. Porque, principalmente a gente que tem resultado do nosso trabalho, a gente tem um estímulo dopaminérgico de sempre voltar naquela tecla, né? E muitas das vezes a tecla que a gente precisa tocar é outra. Porque é aí que a gente faz um arranjo, né? Uma música, ela vem de várias teclas que a gente está tocando ali de uma maneira coordenada e ritmada. E a nossa vida ela é um pouco disso. Então a gente tem que tocar na tecla do espírito, da saúde, do relacionamento conjugal, do relacionamento com os nossos pais, com os nossos amigos, com o nosso intelectual, com o nosso profissional, com o nosso financeiro, com o nosso emocional. Então é nesse equilíbrio dessa música que a gente consegue fazer e dançar a nossa vida. Sim. Então eu vejo que pessoas que são bem-sucedidas, e eu tenho esse problema, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou bem-sucedido, que eu pago um preço muito alto para isso, eu tenho a tendência a cair nesse tipo de armadilha. Então, a mensagem aqui para você, cara. Toca em outra tecla, porque às vezes o som que vai vir lá vai fazer você dançar. E cara, eu acho que tão difícil quanto você não parar até dar certo é você parar quando tudo tá dando certo. Exato. Pra gente que vê, por exemplo, um lançamento fazendo 7 em 6, 6 em 7, várias vezes, você sabe que se você dá um pouquinho mais, se você fizer mais lives, se você fizer mais conteúdo, vai dar mais resultado. É difícil você falar assim, não, vou pisar no freio. É. Tipo, é muito difícil. Enfim, mas é o nosso desafio e eu acredito que se a gente descompensa essa balança, a gente sofre as consequências depois, né? Um casamento com mais briga, mais atribulado, enfim. Então tem que haver essa separação muito rígida. Eu tô vendo aqui pelo teu caso, né? Você tá fazendo um truque que o Tony Robbins usa. Eu tenho ele como uma grande referência. Você tá integrando a tua família no teu negócio. E isso é algo que eu faço também. Eu trabalho lá com meu irmão e com meu melhor amigo. Por que para mim é importante ter eles ali? Porque, pô, eu passo tantas horas aqui, eu não quero estar longe deles. É verdade. E aí, como eles são pessoas inteligentes, competentes, também apaixonadas pelo transbordo que nem eu, cara, é por isso que o digital é apaixonante, né? Você pode integrar a tua família nele, você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo. Vocês estavam lá na Europa agora, né? Sim, Como é que sim. foi lá trabalhar com a família, fora do país? É o sonho de todo mundo, né? Foi muito legal, mas assim, a gente foi como turista e para trabalhar. E com 5 horas de delay, né? Sim. Aí foi complicado nesse sentido, que acabava que eu trabalhava das meia-noite às 3:30 da manhã. Aí no começo foi cansativo, mas depois que era só produzir conteúdo tranquilo, aí foi legal, foi divertido. Foi, vamos posar aqui na neve, vamos fazer, sei lá, uma corrida aqui. Aí foi divertido nesse sentido. Mas como a gente foi muito turista para andar, só de você fazer uma viagem para ficar andando 14 quilômetros por dia, você já sai moído. Sim. Imagina adicionar mais coisinhas para fazer. Mas foi tranquilo, só os 4 primeiros dias que a gente estava em lançamento que foi mais desgastante. Mas a gente aproveitou muito, né? A gente descansou, nunca tinha visto neve. Pô, a gente foi pra Suíça, foi pra praia, foi neve e praia em 2 dias, assim, de diferença. A gente desceu uma montanha-russa no meio dos Alpes suíços, assim, que era um carrinho de mão que você acelerava e freava,
Coisas assim que eu só via no TikTok, no Instagram, os vídeos de 50 milhões de visualizações lá, com uma musiquinha legal de fundo animada. Eu pude fazer esse vídeo. Irado. Então, assim, pra mim foi bem gratificante. É recompensa, né? Sim. E aí entrou até aquela crença limitante na minha cabeça, né? Pô, tu vai gastar em experiência. Aí eu lembro que eu vi um vídeo na internet esses dias de um cara falando que o melhor investimento é em experiências, porque qualquer coisa que você compre fica obsoleto. Tipo esse relógio. Ele vai quebrar, vai vir um modelo novo, enfim, ele vai se desvalorizar em algum momento. Mas a experiência pode passar 100 anos, eu vou sempre recordar daquele momento. Então a experiência, ela nunca perde o seu valor. E qualquer coisa que eu compre com o meu dinheiro vai perder o seu valor com o tempo, né? Eu achei isso interessante. Aí essa viagem foi uma facada, assim, mas eu paguei sem me preocupar tanto, assim, porque eu falei, cara, não, tá sendo algo bom, assim, pra minha família. E aí a gente se planeja pra próxima, né? Mas então, Cara, o que mudou a minha vida muito depois que eu descobri a internet é que hoje em dia eu tenho um plano para monetizar tudo aquilo que eu amo fazer. Ah, legal. E eu vejo que muita gente, às vezes, deixa de viver isso porque tem uma crença limitante que essas coisas Isso aí. precisam estar separadas, né? Isso aí. A primeira venda online que eu fiz na internet foi exatamente numa viagem para Nova York. E aí o meu primeiro objetivo era pagar a viagem com o serviço que eu ia vender. E hoje em dia eu vejo o quanto limitado era a minha cabeça em achar que a internet podia pagar só isso. Porque na verdade ela pode pagar e disponibilizar muito mais coisa, né? Então hoje em dia eu sou convidado para viajar, tudo pago por causa do meu trabalho na internet. E é algo que você pode fazer em paralelo à tua vida no offline. Eu não sei como é que tu trata esse assunto, mas aqui na internet eu vejo que claramente você pode fazer os conteúdos educacionais que são editados, ou você pode simplesmente ligar a câmera e documentar a tua realidade. Como eu sempre pensei assim, cara, se eu fosse lá na casa do Warren Buffett, o que eu ia querer que ele fizesse? Eu ia querer que ele vivesse a vida dele. É Eu só ia verdade. querer ver isso. É verdade. Então, Isso já eu acho que é isso que as confessaria. pessoas querem ver também um pouco da nossa vida. A gente ligar a câmera e a gente ser nós mesmos. Sim. Então, baseado nisso, a maioria da minha linha de conteúdo é liga a câmera e sou eu mesmo pesquisando as oportunidades nos investimentos, como é que eu invisto meu dinheiro. Então, quando você consegue deixar o negócio leve, e eu sempre bati muito nessa tecla, ó, se você está querendo aqui a arte do James Cameron, de cinematografia, edição, qualidade, pô, não vai ser aqui, porque o meu foco é dar o conteúdo de qualidade. Legal. E eu sempre consumi conteúdo de qualidade dessa maneira, preocupado com o que está sendo ensinado e não com a qualidade do áudio, do vídeo, da iluminação. Então você que tem limitações, você não pode parar nessas limitações. Você tem que ensinar o teu público a degustar a experiência do teu conteúdo da maneira que você pode fazer. Porque com certeza você tem algo de diferente para ensinar. E as pessoas que estão contigo, elas estão contigo pelo que você é, não pelo aquilo que você está oferecendo. Porque todo mundo oferece conteúdo de finanças, Sim. mas o cara que é a família, o cara que ama a Deus, respeita, vive essa filosofia, são poucos, né? Sim. E as pessoas querem estar com você porque você é você, né? É. Não porque você é outra pessoa. Mas vamos lá, eu queria entrar num quadro agora com você, que é um quadro que a gente criou aqui no nosso programa, que é o jogo da vida. Então eu vou compartilhar com você algumas situações lúdicas e aí você vai ter que fritar um pouco a cabeça para pensar e responder. Mas nada complicado, é só mesmo pra gente saber quem é o tio Uli por dentro, assim, do seu interior. Então tem 9 situações diferentes e aí eu quero que você escolha um número de 1 a 9. Tá. Primeiro, escolhe um número de 1 a 9. 7. 7. Em um mundo onde a música foi banida, você é a única pessoa capaz de trazê-la de volta. Mas isso significa que você será perseguido e considerado um criminoso. Você arriscaria a sua liberdade para trazer de volta a música? Cara, eu acredito que não. Não, Não. você ficaria na sua, na encolha. Não, a minha visão seria convencer as pessoas que a música não é tão importante. Entendi. Eu acredito muito em você ressignificar as coisas. Porque muitas das vezes a gente não consegue alterar o mundo externo. Então, o mais fácil pra gente é alterar o nosso mundo interno. Então, não ache que isso aqui é um egoísmo da minha parte, não. Aham. É só a oportunidade de falar que a gente pode ressignificar muita coisa, né? Viktor Frankl, lá o judeu que ficou nos campos nazistas, é um grande exemplo disso.
Eu gosto. Essa pergunta é interessante, porque, por exemplo, a pessoa fala assim: ah, não, sacrificaria minha liberdade para trazer a música de volta. Show. Mas, então você se candidataria para ser presidente? Eu Ah, não. então, é exatamente isso. Tipo, você pode ter a solução para a pobreza do país. Você pode fazer o Brasil virar um novo Estados Unidos, por exemplo, se você for um cara que sabe como fazer acontecer. Mas está disposto a sofrer ameaças, a sofrer uma facada, que nem o Bolsonaro, ou a levar um tiro, que nem o Kennedy, né, que levou o tiro, enfim. Você tem que estar disposto aos riscos. Então, isso é uma escolha bem pessoal, assim, do que você quer para sua vida. Ou ser preso injustamente, que nem o Preso Lula, né? injustamente. É isso aí. Pra Isso gente aí. não ser, pra gente não se inclinar aqui pra nenhum lado político. É isso aí. Mas vamos lá, então. Outro número. De 1 a 9. 8. 8. Você descobre uma fórmula matemática revolucionária que pode ter um impacto significativo em diversas áreas científicas, mas o conhecimento dela pode ser usado de maneira prejudicial. O que você faria? Compartilharia a descoberta com o mundo ou manteria ela em segredo? Compartilharia ela com o mundo. Qualquer monopólio, ele vai acabar em algum momento. E eu não liberar essa informação para o mundo, é um monopólio de informação e em alguma hora isso aí vai acabar Vindo à vindo à tona. tona. Então é melhor que a gente lide com essas possibilidades aí adversas de uma maneira alternativa, né? Talvez essa pergunta fosse mais interessante se você viu Oppenheim. Cara, eu quero ver o filme, Então, talvez fosse mais interessante mas se eu tivesse pensei nele na assistido. hora de responder. É verdade. Então me fala outro número agora. 3. 3. É bom que o Uli responde rápido, né? As pessoas às vezes Cara, nesse jogo deixa eu só muito. explorar aqui um pouco mais Sim. essa questão, porque muitas das vezes a gente tende a ver o mundo através da dualidade, ou seja, a gente dá um peso negativo ou positivo para as coisas. E nos investimentos, principalmente, muita gente cai nessa armadilha. A ação caiu 10%. Isso é bom ou ruim? Depende. Se você estava vendido, era bom. Se você estava comprado, era ruim. Então, o peso das coisas está muito mais relacionado a como você enxerga o mundo. Então, nesse caso aí, dessa bomba atômica, né? Cara, ela pode ajudar o mundo, mas pode também Apoiar. prejudicar. E é a nossa visão de mundo que vai transformar as coisas em boas ou ruins. Sim, Não é as coisas por si só. sim, com certeza. Então, falou número 3. 3. Você foi colocado em uma situação onde todas as suas posses foram perdidas. O que você faria para recomeçar do zero? Olha, esse Jó. Eu gosto muito da história de Jó, porque o diabo em nenhum momento atacou a esposa dele, né? Ou seja, Legal. a humanidade. Então ali mostra como é que Jesus, Deus, ele protegeu Jó na sua unidade. Então por isso que não aconteceu nada com a esposa dele. Cara, eu focaria principalmente em relacionamentos. Porque eu ainda te conheceria, Sim, conheceria o sim, professor Vicente Guimarães, sim, sim. conheceria as pessoas que eu sei que são competentes. Muitas das vezes você fica preso, que você que tem que ter a solução para as coisas. E no final das horas de relacionamento, no final de anos, de décadas de fazer faculdade, pós-graduação, trabalhar em vários lugares, são os relacionamentos que vão ficar. Então, hoje em dia, dentro do Master Business, que é um programa que eu tenho para pessoas com capital maior, tem muita gente querendo fazer transição de carreira porque não aguenta mais rotina de 13, 14 horas servindo a empresa. A primeira coisa que eu falo assim, cara, essa tua empresa aí deve ter um monte de problema, que um monte de consultoria está sendo contratada para resolver isso. Como é que é o relacionamento para tu ser essa consultoria e ter a tua independência? Então a gente precisa deixar as coisas organizadas quando a gente sai de qualquer lugar, exatamente para a gente poder voltar de cabeça erguida, com relacionamento restaurado com todo mundo. Então eu acredito que esse é o maior poder que as pessoas têm, cara. Legal. Muito bom. Eu tenho um grande professor de oratório, o Giovanni, né? E ele, numa das aulas que a gente teve de mentoria, ele disse que 90% do nosso resultado vem de networking, né? E 10% realmente da gente correndo atrás da oportunidade. Sim. Então isso é muito legal. Eu tomo isso para minha vida também. Eu acredito também numa frase que o Woody Allen fala, que 90% do nosso resultado é só aparecer para trabalhar. É sério, porque muitas das pessoas, elas simplesmente desistem de vir trabalhar. Uau. A gente vê aí a falta de continuidade que muita gente tem nos seus projetos, cara. Quantas pessoas aí entram empolgadíssimas para um treinamento e aí depois de 3 meses aquela chama ela desaparece ou ela baixa e você para de ter resultado.
E muito do segredo, eu acredito que é de você se realimentar nessa chama todo dia, né? E eu acredito também que o cônjuge, ele tem esse papel de motivar, de Jogar pra botar pra cima. frente. Então, a gente fez uma oração aqui antes de começar o podcast. A gente lá em casa agora tá com um hábito de toda vez que eu saio pro trabalho, faz uma oração, eu, minha esposa e minha filha, primeiro para mostrar para ela que Exemplo. é um exemplo você ir trabalhar, é algo prazeroso e ter a bênção de Deus para isso é ótimo. Mas também para a gente estar focado, né, de botar Deus em primeiro lugar. Acredito que quando a gente põe Deus em primeiro lugar, a gente não está tomando decisão emocional. E aí eu estou falando do livro Pense Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. A gente pode trabalhar de maneira racional e emocional, quase que no hábito, né? Então, quando a gente bota Deus na frente, a gente está ativando o nosso córtex pré-frontal, trazendo racionalidade, organizando, estruturando o nosso pensamento para agir da melhor maneira possível. Legal. Muito bom. Dá tempo para mais uma? Dá, eu acho, né? Fala mais um número. Já foi 3, 7, 4. 8. 4. Se você tivesse a chance de viver uma vida imortal na Terra, mas teria que assistir todos os seus entes queridos envelhecerem e morrerem, você aceitaria? Você já Cara, respondeu, eu acho. acredito que não. Eu vejo, já levei muito esse tipo de dúvida para primeiros encontros. Eu gostava desse tipo de conversa aí com as meninas que eu saía quando eu era solteiro. E a gente vê o Piratas do Caribe, a maldição do David Jones é exatamente essa, não morrer, cara. Então, morrer é uma grande, é Maldição um nesse privilégio, sentido. é um grande privilégio que a gente tem. E a gente vai lá ficar com Deus no final, né? Não, Por mas isso aqui que na Terra, né, no é, caso. É. por Sim. isso que no final é sempre melhor que o começo. E a Legal. gente tá só no começo, né? Mas eu preferia morrer sim. Pô, deve ser muito dolorido ver as pessoas que você ama indo e você ficando, né? É verdade. Então escolhe mais uma, já que essa foi rápida que você tinha falado antes. E esse aí, essa também, quando eu faço, eu sou muito apaixonado por fazer processo de autoconhecimento. Não sei se tu gosta. E essa é a minha emoção mais tóxica, é o apego. Eu sou Ah, muito é? apegado. Uau. E eu acredito que essa também é a emoção tóxica para muita gente. Você tá apegado ao teu estilo de vida, de sair para beber todo final de semana, você tá apegado ao teu trabalho, que é de sofrer e ganhar pouco há um tempão. Você está apegado às tuas reclamações, porque você acredita que você é também um pouco das tuas dificuldades. Você está apegado às soluções que você tem, por isso que é tão difícil você pivotar para uma nova carreira, para um novo estilo de vida, para uma nova maneira de enxergar o mundo. Então a gente precisa desapegar. Esse é um, um viés emocional muito comum nas pessoas, que é de manter o status quo. É por isso que você aprende tudo que você aprende com o Gabriel, comigo, você não coloca em prática, porque você quer ver se vai dar certo sem fazer nada. Então você precisa agir, destruir o velho e reconstruir o novo. E o pior de tudo, cara, é você. Com certeza você já conheceu vários, assim, casos semelhantes. O cara é sensacional, habilidoso, talento nato para se desenvolver em qualquer carreira. E o cara não consegue. Ele vive na mediocridade ou abaixo da mediocridade. Só porque ele não começa. E Uhum, ele não é constante. uhum. Conheço várias pessoas muito talentosas e que simplesmente se sentem confortáveis. Mas os mais talentosos eu vejo se dando mal por outro motivo que não é começar. É por eles confiarem nesse talento deles. É, Eu costumo falar que eu sou pedreiro, porque todo mundo fala que eu sou muito inteligente. Mas se eu acreditar nisso, eu acho que eu vou estar caindo numa grande armadilha. Então eu prefiro descansar no meu trabalho duro do que no meu talento. sim, Porque até o fato de eu trabalhar duro vai inspirar as pessoas que não têm o mesmo talento do que eu, a facilidade que eu, a fazer o mesmo. E a gente vai criar uma cultura. Então a cultura lá da minha empresa, ela é muito clara, de que a gente é agressivo, e eu vejo que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de explorar isso na sua personalidade. Ser agressivo não é a mesma coisa que ser violento. Então você aí que acha que eu faço muita promessa agressiva no marketing digital, é isso mesmo. Essa é a minha cultura. E a outra parte é que a gente também trabalha muito duro. Então eu adoro trabalhar sábado, adoro trabalhar domingo, adoro trabalhar feriado. E isso é para mandar uma mensagem para as pessoas que enquanto elas estão lá querendo descansar, eu que já nasci rico e eu que já sou independente financeiramente, estou focado em fazer o trabalho que ninguém quer fazer. é verdade, cara. Pô, eu confesso que eu odeio feriado, principalmente. Final de semana não, final de semana eu gosto, mas feriado, ainda mais quando é emendado, cara.
porque atrapalha a nossa rotina. Eu gosto de tirar onda com feriado. Pô, é feriado? Quem disse? É, Não fiquei sabendo, não. Pau na máquina. e ainda mais agora que eu e minha esposa está trabalhando juntos, né? Isso traz mais prazer ainda, porque você consegue, no meio de um momento de trabalho, ter um momento de lazer, né? Exato. Descontrair, fazer descompressão, né? Então isso é muito bom, assim. Uhum. Mas, enfim, tem também as pessoas que levam como ativismo, né? A gente não é o nosso caso. Se você está no ativismo, aí eu te aconselho a realmente curtir todos os feriados, porque você está levando um trabalho muito acima do que você deveria. Sim. Né? Tem que ter equilíbrio, senão não tem como. Agora eu quero passar algumas perguntinhas que eu sei que todo mundo que clicou no botão de assistir esse podcast quer ouvir do nosso convidado, que são perguntas ligadas a investimentos e dinheiro. Agora, a gente falou muito de vida pessoal, mindset, quem é o Tiuli por dentro. Agora eu quero saber quem é o Tiuli investidor. Tá. Eu quero começar perguntando uma coisa que eu nunca vi sair dos seus canais. Como é a carteira de investimentos particular do Tiuli? Tá, eu vou falar aqui então, vou abrir meu celular aqui agora, eu vou falar Todas as ações aqui, ó. todas as ações que eu tenho aqui agora. Olha que coisa linda, gente! Que coisa linda, sério, que alegria. Olha só, então a maior ação da minha carteira é a Berkshire Hathaway, que é a ação que representa aí o negócio que o Warren Buffett ele é sócio, né? Então ali a gente tem vários negócios, entre eles a Apple, a gente tem a American Express, Bank of America, Coca-Cola. Em termos de empresas que não são listadas, que ele é sócio, a gente tem a unidade de seguros, a unidade de energia, a ferrovia, mas eu também sou acionista de empresas, provavelmente você não deve ter ouvido falar, como a Graziotin, que é uma empresa diversificada do sul do país. Ela tem financeira, tem shopping, tem comércio de vestuário, tem fazenda na Bahia. Também sou sócio da Ferbasa, que é uma empresa de ferro e ligas da Bahia. A história dessa empresa é linda porque ela alimenta uma fundação que cuida de crianças carentes. E uma dessas crianças foi criada e se tornou o presidente da empresa hoje em dia. Uau. Um dos maiores retornos da minha carteira, eu já multipliquei mais de 10 vezes o capital dentro dessa oportunidade. Sou acionista também da Itaúsa, da Grandene, da Klabin. Deixa eu ver aqui outros papéis. Porto Seguro, Só empresas boas, né, de qualidade de gestão, de histórico. SLC Agrícola, Unipar, que mais? Cara, das mais relevantes são essas aí. Eu tenho uma carteira bastante concentrada, tá? Eu sigo uma linha de raciocínio que eu vou com muita convicção para as ações que eu entendo. E isso aí não é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque nem todo mundo tem a competência técnica e a disponibilidade de tempo que eu tenho. Tem uma outra parte da carteira que eu faço, uma estratégia que eu chamo de Factor Investing. Você já ouviu falar já em Magic Formula? É uma solução parecida, mas é um pouco mais rentável, porque ela também é um pouco mais estruturada. Tem uma parte em renda fixa no Brasil e uma parte em renda fixa americana para controlar a volatilidade da carteira. Eu tenho a crença de que investir em renda variável é a coisa menos arriscada que existe. Então, para mim, o grande risco é estar exposto a renda fixa em 100% da carteira. Então, isso é algo que eu não faço há pelo menos 20 anos. Então, se eu tivesse que escolher entre ficar 100% em renda fixa ou 100% em renda variável, seria ficar 100% em renda variável. Legal, pô. Essa é uma ótima filosofia de investimentos. Exato. Mas porque eu sei lidar com essa volatilidade. Sim. E eu acredito que vale a pena até contar por que a minha crença mudou, né? É porque eu entendi uma vez que as ações, quando a gente sabe investir através delas, a gente consegue ter retornos que a renda fixa ela nunca mais consegue alcançar a partir de um certo momento. É verdade. Então, a primeira aula lá de uma série que eu tenho chamada Máquina de Ganhos, ela mostra como é que se você perdesse os 10 melhores pregões do ano 2000 até hoje, como é que a tua rentabilidade ela passaria de algo super positivo para negativo. Então, é exatamente essas assimetrias de ganhos, sei lá, de 20, 30% em um mês, que é isso que vai te jogar para um patamar financeiro que a renda fixa nunca vai te colocar. E essa diversificação, quando você falou dos nomes, tipo, até pra galera que assiste e não conhece muito o mercado, como você gosta de compor a sua carteira? Tipo, tantos por cento no exterior, tantos por cento em Pesos Brasil. iguais, dando aí um peso de 80% para renda variável, 20% para renda fixa, mas pesos iguais por uma questão de humildade intelectual mesmo. A gente não sabe
qual que vai ser a melhor alternativa, então a gente bota em pesos iguais. Se você for buscar conteúdo técnico para responder essa questão, você vai cair lá no Markowitz e ele vai dar uma probabilidade maior para algumas ações em relação a outras. O grande problema disso é que você vai estar olhando o passado para chegar nessa conclusão e isso talvez não seja a melhor alternativa para o futuro. Legal. Então, é dentro dessa incerteza de você estar relaxado dentro dela que você evolui como investidor. Sim. Então, o Bane lá no Dark Knight, da trilogia Dark Knight, ela é uma trilogia do cinema que fala de muitas questões filosóficas para quem já teve a oportunidade de estudar filosofia. E aí o Bane fala uma hora lá pro Batman, você adotou a escuridão, eu nasci dentro da escuridão. Aquilo naquela hora me deu um clique na minha cabeça. Cara, a escuridão no mercado financeiro é a volatilidade. E muita gente quer abraçar a volatilidade. Imagina se eu tivesse nascido dentro da volatilidade, como é que seria? E aí eu mudei minha cabeça. Cara, é abraçando a volatilidade, entendendo que ela faz parte do mercado e ela te dá a oportunidade de você vender caro e comprar barato que você ganha dinheiro. Então, as pessoas elas têm que ir em direção a isso ao invés de tentar evitar como é o que a maioria tenta fazer, né? Porque a gente culturalmente é tendencioso a proteger o patrimônio, né? Ao invés de aproveitar as oportunidades que surgem. Exatamente. Isso nasce de uma mentalidade de escassez, não de abundância, né? Verdade. Então, mais vale um na mão do que dois voando é um ditado de escassez. Lucro bom é lucro no bolso, é um ditado de escassez. Então, eu tento evitar esse tipo de pensamento e analisar cada vez mais o que esses ditados populares estão ensinando pra gente que faz a gente continuar medíocre. Uma coisa que destrava muito essa mentalidade de escassez é você ver o passado, né? Olhar no retrovisor. Porque todos os momentos de queda da bolsa, eu fiz esse estudo há um tempo atrás, todos os momentos das maiores quedas da bolsa americana, num período de 6 meses, 1 ano e meio, no máximo 2 anos, as ações retornaram para suas máximas. O índice voltou para suas máximas. Então, assim, poxa, beleza, aconteceu uma guerra agora, Estados Unidos e China, sei lá, o pior cenário possível. Bolsa caiu 70%. Cara, historicamente, até hoje, desde que o mundo é mundo, demorou 2 anos para recuperar as máximas. Então, assim, quer dizer que vai acontecer de novo? Não, mas pelo menos uma escala de 5 anos, você consegue deixar o seu patrimônio ali exposto. Agora, qual o problema normalmente que entra o emocional e o psicológico do investidor? Porque ele tem um patrimônio que ele não está disposto a sofrer variações negativas e aí acaba aplicando em renda variável ou numa ação ali com nível de risco maior, que ele não estava preparado para uma oscilação e acaba vendendo na baixa, né? Esse é a grande esteira da decepção da bolsa que faz as pessoas muitas vezes saírem achando que é cassino e tudo mais. Eu entendo muito essa galera, sabia? Eu acho que a classe toda de influenciadores, investidores, profissionais tem que ter mais empatia com essas pessoas. Por quê? Vamos lembrar aqui do acontecimento de 2020, né? O pessoal sempre não falou, compra na baixa quando acontece a oportunidade. Só que quem aqui que estava tranquilo de pegar suas reservas com o mundo fechado, em pandemia, para pegar e botar na bolsa durante 2, 3 anos? Na prática, Sim. as pessoas não tinham essa tranquilidade de fazer isso. E aí é a diferença de você ler um livro e você viver na prática o que a gente mostra para as pessoas, né, Gabriel? Porque acompanhado de uma oportunidade, sempre vai vir uma narrativa muito negativa. O pessoal achou que eu era santo, até agora esse papo aqui que a gente teve, falando de Jesus, de Deus, de igreja e tal, eu vou aqui mostrar um pouco do que eu não sou esse santinho aí que vocês pensam, né? Então eu vou fazer uma piada aqui que provavelmente ninguém vai rir. Quando a gente era mais jovem, tinha uma menina muito bonita e um corpo muito lindo, né? E aí sempre tinha um boato que ela tinha fungo na perereca. E é por isso que a gente não tinha que se envolver com essa menina. O que é isso? Oportunidade com uma narrativa muito negativa em volta dela. E no mercado financeiro vai ser a mesma coisa. Então, não é que as ações elas vão ficar baratas e todo mundo vai estar sabendo, tá muito barato, vem aqui comprar. Vai vir com um monte de narrativa de que o governo vai confiscar o dinheiro da população, de que vai aumentar os impostos, de que a gente vai ter uma recessão e que a bolsa vai cair mais 50%. Então você precisa saber muito bem o que você está fazendo e você precisa ter um plano de várias fontes de renda para que você não fique dependente da fonte de renda de mercado. E aí o pessoal começa a perguntar assim, se você sabe tanto sobre investir, por que você vende curso? Se você sabe tanto sobre investir, por que você trabalha?
Cara, é exatamente essa mentalidade que a gente está querendo passar aqui para você. Que não é só porque você tem muito dinheiro e sabe de uma coisa que você não vai querer ganhar mais dinheiro, não é só porque você dominou um assunto que você vai ficar parado nele. A gente vai tentar tematizar esse assunto, gerar uma governança para ele e partir para um outro assunto, porque eu tenho certeza que tudo daqui a 3, 4 anos vai ter dominado o digital e tu vai aumentar a tua visão de mundo para outra coisa Sim. e vai agregar nisso. Com certeza vai ser um negócio correlato ao digital e mercado financeiro, que essa é a lógica da convergência de esforços, para que a gente possa crescer e agregando mais valor para as pessoas. Então, sei que naturalmente vai aparecer um app teu para ajudar as pessoas a conciliarem ali as suas obrigações e os seus direitos financeiros. E isso é natural acontecer. E eu quero que isso aconteça naturalmente para você também. Sim, acreditar, né, no que realmente você está disposto a fazer, aquilo que você gosta de fazer e se motivar, né? Acho que uma vida sem propósito é uma vida rasa e que não Exato. vai dar em lugar nenhum. Mas assim, vamos lá, cara. Agora eu quero saber de você qual a sua opinião. Você que é pai da Olivia e que você conhece vários outros pais e mães também, seus alunos, quero saber se você acredita que filho é caro. Você ter filho, criar um filho é caro. Olha, eu vou responder isso baseado num livro que eu li do pastor Luciano Subirá, Como Flechas, tá? Lá ele fala que os pais eles têm micro e macro objetivos. E esse foi talvez o meu maior erro de mentalidade durante a minha vida inteira. Primeiro que eu achava que eu não queria ter filho porque era caro. Então o erro já era esse, porque eu não via filhos como ele ensina no livro, como flechas, que a gente alcança mais longe através deles. Uhum. Então, não é que o filho vai travar de eu ir de algum lugar. Eu vou chegar até mais longe com ele. E com relação à história de, você não vai poder mais sair para jantar, você não vai poder mais não sei o que lá. Eu, pelo menos, no meu casamento, a gente não teve mais vontade de sair para boate, a gente não teve mais vontade de sair para jantar, por quê? Porque tá ali no ambiente familiar é tão gostoso que simplesmente a gente prefere acordar cedo, tomar um café da manhã ao invés de fazer um jantar com os amigos. E é isso que é a vida, né? Você amar cada fase da vida. Então você viveu a fase que era legal sair pra jantar, só que agora você tá vivendo a fase que é legal sair pra tomar café cedo com teu filho e andar na praia, sentir aquele geladinho, ele ir de carrinho e você ir abraçando, fazendo uns stories ali. Então a mentalidade é que tem que mudar. E filho não é caro, porque a nossa obrigação principal como pai, o objetivo macro, é a gente orientar espiritualmente nossos filhos. Então, antigamente eu vivia com a ideia de que eu tinha que botar minha filha para estudar em Harvard, uma escola cara e não sei o que lá. Hoje em dia eu entendo que ela precisa aprender a ler a Bíblia, viver a filosofia de Jesus, porque o resto todo vai ser acrescentado a partir do momento que ela tem isso. E a gente, às vezes, fica muito focado no mundo material. E isso é natural. Até um dia que vem alguma coisa que te tira desse transe. Eu costumo falar que eu estava num transe e eu acordei desse transe graças ao amor da minha esposa, né? E, cara, tem uma passagem que é muito interessante, sempre falo dela, que é a parábola do tesouro de maior valor, né? Aí, basicamente é uma parábola onde conta que um cara estava passando por uma terra e ele descobriu que debaixo daquela terra, no subsolo, tinha um grande tesouro. Ele decide ir lá no banco vender tudo que ele tem para comprar aquela terra. Ele conheceu aquele segredo, aquela oportunidade e tudo mais. Isso se aplica, né, nesse caso dessa parábola, para as pessoas que acabaram conhecendo a Deus, tudo mais, o caminho, tudo mais, Jesus, e abriram mão da sua vida para poder viver essa nova vida, mas também se aplica para outras áreas que a gente possa ter na nossa vida pessoal. Por exemplo, poxa, a minha vida de solteiro, para mim, era a melhor vida do mundo, mas eu conheci minha esposa, eu vi, opa, estava enganado, mas eu nunca ia saber sem experimentar. Entendeu? Ah, poxa, minha vida casado, sem filhos, é bom. Mas tive filho. Poxa, agora eu acessei um nível de experiência que eu não tinha antes, que pra mim, a minha vida passada não foi perda de tempo, mas foi tipo, eu podia ter vivido isso antes, sabe? Então, esse tipo de percepção pra mim é fantástica, porque me faz desejar viver novas experiências e destravar coisas dentro de mim, sabe? Então, eu gosto bastante de pensar dessa forma também. Vamos lá. Já que está falando de famílias, qual seriam os maiores erros financeiros que um casal, que um pai e uma mãe podem cometer, que podem destruir uma família? Você que já passou por várias
Cara, Vários aconselhamentos, pode ter propriedade para vou falar. falar de um erro aqui que lá em casa foi muito recorrente, que é de, porra, tu dar tudo pro teu filho porque você não sabe falar não. Então minha mãe, querendo ser a melhor mãe do mundo, claro, eu fico imaginando a situação dela criando dois filhos sozinhos, sem pai. Ela queria, de alguma forma, entregar um sorriso pra gente em todo momento que ela pudesse. Só que ela, pô, se endividava muito no cartão de crédito, cara. E ficava o ano inteiro nessa batalha, nessa briga de pagar cartão, de estresse. E aí eu falo pros meus mentorados que você nunca pode falar pro teu filho, cara, olha só quanto que você custa, olha como você é caro, olha o quanto que eu tenho que trabalhar, o quanto que eu tenho que me sacrificar pra te dar as coisas. Porque a criança, ela não tem maturidade de entender que as pessoas elas ficam arranjando essas desculpas para, olha o porquê que eu faço isso. Tu faz porque tu quer. Então vamos ser real aqui e admitir que você faz isso porque você quer e você quer botar isso na conta da criança, só que a criança não tem maturidade para entender essa comunicação e ela fica achando que ela é um estorvo na vida dos pais. E aí chega na adolescência, onde é um mundo de descoberta, de sedimentação da identidade, ela fica com uma identidade de que ela é uma devedora, porque ela tá te devendo algo, porque você abriu mão da tua vida, você abriu mão do teu lazer, você abriu mão de tudo, mas aquela criança não pediu para nascer. E aí você fica jogando essa carga negativa dela e ela fica assim, pô, era melhor nem ter nascido. E ela entra com uma mentalidade de desempenho, né? Ela precisa dar É, resultado para poder para se aprovar, compensar para isso, compensar. para pagar esse prejuízo. É que Sim. nem quando o pessoal fala, eu saí do zero. Cara, Jesus morreu na cruz para tu não sair do zero, cara. Tu tá saindo de uma situação muito É, positiva. sim, E aí você fica achando que sair do zero é o que tu fez? Pô, verdade. cresce. É, cara, eu também tenho essa filosofia, tipo assim, a gente é mimado por Jesus, por Deus. É. Então a gente não vai ter que batalhar sozinho, já tá batalhando com um cara que já conquistou tudo. É uma vitória ganha já, É né? porque eu recebo muito essa crítica, né? Ah, você é herdeiro. Aí eu falo assim, cara, tu sabe qual que é realmente a maior diferencial? Primeiro que eu nasci homem, branco. Só de eu nascer homem branco, isso já me dá privilégios. E normalmente as pessoas que me criticam são homens brancos, né? Então, cara, tu imagina o que é ser uma mulher negra na sociedade brasileira? Estatisticamente, ela ganha metade do que você ganha e ela tá pagando um preço aí muito caro por um preconceito geral das pessoas. Sim, E aí, quando a gente vai estendendo esse ponto aí, a gente fica chocado como é que as pessoas elas julgam os outros, como é que elas não gostam de olhar para a história dos outros e, na verdade, só querem diminuir os outros porque elas se sentem mal, né? uhum, Esse ano aí eu passei por um desafio. Toda vez que você está terminando a faculdade, mestrado, tu fica muito estressado. A minha esposa até trouxe esse estudo lá para eu ler. E aí, cara, eu tava agredindo muito os outros, né? E eu fui entender que aquilo era um reflexo de como eu tava me sentindo. Eu tava me sentindo muito mal. Então, para trazer as pessoas para a mesma frequência, eu agredia os outros e normalmente é as pessoas que você mais ama, né? sim. Pô, isso é mais pura verdade. E aí, ter uma esposa psicóloga, que a minha esposa tá se falando psicóloga, é Essa é boa. bom, por quê? Porque aí não tem briga. Que eu acho que também é um erro muito dos casais, voltando aqui para a pergunta, né? Cara, brigar, 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 e normalmente isso é por causa de condição financeira, e aquilo passa uma energia ruim para os filhos, para as crianças, e fazem elas não quererem estar em casa. E aí, quando ela não quer estar em casa, ela vai ficar na casa dos outros, vai ficar na rua, e vai estar mais suscetível a Verdade. ter acesso a drogas, a ter acesso a pessoas que também estão numa frequência baixa, que vão trazer elas para um mundo perigoso, um mundo de autoestima ruim, um mundo de uso de entorpecente, de crenças que não levam para frente. Verdade. Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Hum. Qual foi o maior lucro que você já teve investindo na Bolsa de Valores? Em um dia ou assim, numa posição? Pode ser os dois. Cara, numa posição ainda está aberta, que é na Berkshire Hathaway, porque é longo prazo, né? Mas eu vou contar aqui de uma sequência de lucros que eu tive em agosto de 2022 e para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu estava lá no sul da França, em Saint-Tropez, e aí, pô, rolando uma tendência muito forte na Petrobras, e naquela semana ali eu fiz quase 3 milhões de lucros, e 3 dias eu tive assim 1 milhão de lucro, fazendo conteúdo ali na França, viagem, trabalho, né? Mostrando como é que eu tava curtindo liberdade geográfica, Uhum. brincando com a minha filha na praia, fazendo muito lucro no mercado ao mesmo tempo
e compartilhando isso com as pessoas de maneira saudável e monetizando também através disso, né? Então, para mim, essa semana lá na França foi muito boa porque ela foi realmente a cereja do bolo de mostrar muitas coisas que eu conquistei. Foi a primeira viagem internacional que a gente fez com a Olivia sozinho, né? Então deu tudo certo. Em 3 anos ela tem, né? Ela tem 2. Dois. Na época ela tinha 1 ano ainda. Mas foi muito bom viver aquele momento. E eu quero deixar uma mensagem aqui pra você, cara. O Luiz Alves Paes Barros comprou a Magazine Luiza com 69 anos. E viu ela multiplicar mais de 100 vezes nele, né? O Barsi comprou a Unipar com mais de 70 anos. E ele viu ela se multiplicar mais de 100 vezes na mão dele. Então você que é investidor, você vai ver o melhor acontecendo quando você for mais velho. Então você vai adquirir experiência, aprendizado, e o jogo ele só vai aprimorar ao longo do tempo. E essa foi uma decisão que eu tomei lá atrás, porque quando eu era adolescente, tive a oportunidade de ser federado em tênis, e essa foi a decisão que eu tive que tomar. Ou eu vou dedicar meu tempo para uma coisa que eu vou chegar no auge ali com 30 anos e depois eu vou decair, ou eu vou escolher um assunto que eu só vou aprimorar ao longo do tempo. E conforme eu for tendo uma experiência, eu vou ter mais resultado. Então a beleza dos investimentos nesse sentido, ela é muito sedutora. Legal. Então, aproveitando que você falou maior lucro, qual foi o maior prejuízo que você teve na bolsa em um dia e numa posição também? Cara, foi quando teve o desastre de Mariana com a Vale. Ali eu estava fazendo venda de put. Para quem não sabe, é uma operação com opções isso. E a Vale, na época, ela estava R$16. Hoje em dia, para quem não sabe, ela está ali R$70. Se a gente fosse ajustar por dividendos, ela para estar uns R$80. Então eu já tinha clareza que ela estava muito barata. Só que quando teve a queda da barreira de Mariana, ela saiu de 16 para R$6. E nesse processo aí, eu fui obrigado a comprar a Vale por R$10. Então eu tinha ali por volta de milhares de ações, né, da Vale. Tinha muito capital ali envolvido nessa operação, tinha umas 200 mil ações. Então esse prejuízo ele chegou ali a uma soma de quase 700 mil reais. Só que isso não se tornou um prejuízo porque eu fui obrigado a comprar a ação. Sim. Entendeu? E aí a gente conseguiu depois transformar isso num lucro. Mas foi um baque emocional muito forte. Por quê? Porque eu estava acostumado a fazer essa estratégia e ela nunca tinha gerado uma perda tão grande. Que é uma estratégia não tão arriscada assim com opções, né? No Se sentido você de... tem o caixa, não. Sim. Se O você problema é que as pessoas elas fazem isso sem ter o tem caixa. bolsar o prêmio. Exatamente. E aí pode ser algo perigoso que pode te levar à falência. Sim. Legal. Mas assim, vou só estender um pouco nesse assunto. Foi a última vez que eu perdi o sono por causa de mercado, tá? E eu tomei a decisão depois disso que eu nunca mais ia perder o sono por causa de mercado, porque os investimentos eles servem para você ter uma melhor qualidade de vida. Então, se você está perdendo o teu sono por causa dos investimentos, não está cumprindo o objetivo principal, que é te entregar a qualidade de vida. Uhum. E existem estratégias que elas permitem que você mantenha o sono e ganhe muito dinheiro. Legal. E como você enxerga o cenário atual na bolsa, aqui no Brasil, lá fora? No Cara, mundo esse é um todo? viés que eu tenho, natural, que eu sou muito otimista. Eu não sei se dá para perceber aí pelas minhas falas. Sim. Então, é um viés que eu tenho em relação a mim, que eu conheço, e é por isso que eu preciso trabalhar sempre em cima de um método, porque se deixar, eu sempre acho que é oportunidade para comprar. Legal. Então a resposta é, eu acho que é oportunidade para comprar. Legal. Tem algum setor, alguma tendência específica aqui no Brasil ou lá fora que você está acompanhando e acha que tem uma boa perspectiva de futuro, de compra ou que está muito caro? Cara, a gente está acompanhando essa tendência aí dos semicondutores desde fevereiro de 2021. Então, eu também surfei essa onda aí da NVIDIA. A gente indicou isso lá para os alunos. A gente está surfando também uma onda na Palantir. Não sei se você já ouviu falar nessa ação. É uma empresa de também inteligência artificial, mas muito ligada à segurança. O Peter Thiel, que é o fundador dessa empresa, para quem não sabe, ele é um dos caras envolvidos aí com PayPal, é um grande investidor também de startups, foi investidor do Facebook e outras empresas. Então, essa ação aí, ela vai se beneficiar muito conforme a gente vê a segurança virtual ser cada vez mais presente, uma ameaça para os governos. Então, ela principalmente foca em segurança para governo
NASA, essas coisas. E o outro setor que eu vejo também, para contrabalancear, é o setor de proteína animal. Então, eu acredito que tanto o JBS quanto o Marfrig sejam grandes oportunidades e a gente vai precisar ver, principalmente, os juros caindo para essas ações elas andarem. Por quê? Porque são empresas que são muito carregadas de despesas financeiras. Então, quando a gente vê o juro baixar, essa despesa financeira vai baixar, isso automaticamente vai para o lucro, e aí, como uma consequência natural, a gente vai ver o preço da ação subindo. E foram as ações que mais caíram, né, na nossa bolsa Exatamente. nos últimos meses. E aqui eu tenho, assim, Mesmo com a bolsa subindo, né? total, 120 mil total. pontos. Eu tenho uma comunicação, um papo muito reto, tá? Uhum. Então eu vou falar que eu tô acreditando que isso é uma oportunidade desde o começo do governo Lula, onde essas ações já caíram aí seus 20, 30% desde então, tá? E isso não precisa ser um problema. Vou trazer esse assunto porque eu vejo que isso é uma confusão que os iniciantes cometem com muita frequência. O Warren Buffett, ele começou a comprar ações da Berkshire Hathaway em 62. Ele só parou de comprar essas ações em 74. E muitas das vezes o investidor iniciante, ele acha que ele tem que comprar essa ação aqui, ó. Ih, comprei esse mês. Pô, tá dando prejuízo, perdi, vou parar de comprar. E eu vou comprar agora essa ação. E muitas das vezes, quando você conhece o valor de uma empresa e entende que o preço tá abaixo ou acima, tem uma oportunidade. E essa oportunidade ela precisa ser abraçada, às vezes ao longo de meses, às vezes ao longo de anos. Uhum. Então ele também fez a mesma coisa com a Coca-Cola. Ele comprou em 87 e só foi comprar a última ação da Coca-Cola em 94. Ou seja, não resolve os problemas em um mês, em um dia. O investidor ele precisa entender realmente o que é paciência. Legal. Não é essa paciência aí de esperar o Uber Black chegar na tua porta. Legal, isso mostra que a percepção de valor de uma empresa não muda de mês para mês. É, Ah, um mês sai uma notícia interessante, outro mês, caraca, a empresa vai acabar. Uma boa empresa com bons fundamentos, com bons preços, ela vai se manter, às vezes, por até décadas, né, na mesma segurança ali de fundamentos. se a gente for usar Legal. aqui um papo bíblico, né? Existem momentos de plantio e existem momentos de colheita. Colheita, assim. Então, eu acredito que a gente está vivendo um grande momento de plantio atualmente no mercado. E quando a gente for viver esse momento de colheita, vai ficar muito claro, porque a Veja vai falar que é um momento de você plantar, Sim. a Economist vai falar que é um momento de você plantar. Então é muito fácil entender o momento de vender. É quando todo mundo estiver falando para comprar, que está muito óbvio. No mercado financeiro, o tema que eu mais gosto de estudar, que eu caio de cabeça, é sobre ciclos de mercado. Porque você pode não entender nada de investimentos. Se você entender os ciclos, você vai ficar milionário investindo. Porque você vai saber quando frear e quando acelerar. E aí, Exato. se você sabe isso, o resto tudo é viés cognitivo da massa, da manada, e você aproveita. É praticamente um investidor de análise técnica, né? O cara, às vezes, nem tem tanto análise de fundamento das empresas, mas tem ali as blue chips, opera ali de acordo com o gráfico. Não precisa saber se a ação vai subir ou descer. Ele vai ganhar dinheiro nos dois cenários e no final do dia ele está com a posição vendida e pronto. Agora, os ciclos de mercado te abrem essas possibilidades. Poxa, recentemente, né, eu não tenho 24 anos de experiência que nem o Tio Uli no mercado financeiro, mas eu já passei por muitas coisas mais ou menos 2017, 2018 para cá. E, cara, ver Google, Apple caindo 30, 40%, Amazon 65, 70%, poxa, isso te dá uma confiança de 99% de você, muitas vezes, vender até uma coisa física, sei lá, um carro para poder comprar as ações. Porque, cara, na história, nos últimos 100 anos, todas as vezes que isso aconteceu, a gente teve uma probabilidade altíssima do dinheiro recuperar ou ter grandes valorizações. Eu acho que os grandes investidores eles conseguem ter o sangue frio de interpretar esses ciclos de extremo pessimismo, né, que é o do livro O Investidor Inteligente, né? Todos os dias o seu mercado ele vai querer fazer um negócio. Tem vezes que ele está maníaco depressivo, tem vezes que ele está super otimista. Então você interpretar isso e saber quando você se alavanca, quando que você se protege, isso é muito legal. É tipo assim, porque não que é um jogo de videogame, mas se assemelha de você saber, cara, qual é o hack dessa fase para eu poder ganhar. Você começa a tentar descobrir qual o hack agora. Pô, os juros estão na máxima, na baixa? Será que essa informação daqui ela é verdade ou só está aqui para me distrair? Você começa a ter essa percepção e você leva o mercado financeiro como
um jogo de fases, né? Onde ainda que você erre, você vai ganhar experiência. Eu acredito muito nisso e esse jogo ele é aprendível. Só que a única diferença, Gabriel, é que ele não tem continue. A gente precisa lembrar muitas pessoas disso, sabia? Porque eu vejo as pessoas se empolgando, às vezes, nessa facilidade que o mercado é, né? A gente fala muito, pô, é muito fácil começar no mercado, isso é bom, mas também tem Continue ou uma... restart? Hã? Continue ou restart? Não tem continue. Se você Ah, tá. morreu, você morreu. Cara, eu vejo muita gente que dá all-in no mercado em uma ação, às vezes. Então, existe maneira de você fazer loucura e existe maneira de você fazer burrice. Eu acredito que a gente pode ajudar as pessoas a fazer isso com o pé no chão e sem arriscar o bem-estar da família. Legal. Quando eu falo lá que a gente tem que casar de separação total de bens, é exatamente porque eu vejo muitos casais que eles não conversam sobre isso. E aí a mulher tá achando que tá tranquila e o cara tá jogando lá estratégia kamikaze no mercado financeiro e às vezes toma prejuízo e deixa a mulher no escuro, sem contar. Não sei se tu já teve esse tipo de questão contigo, da pessoa falar assim, cara, perdi tudo e eu não sei como conto pra minha esposa. E aí a gente tem que lembrar o que que é o fundamento do casal, né? Do casamento. É diálogo, conversa, unidade, é ter o jogo aberto entre os dois. Então, toda vez que alguém vem para um lado, eu gosto de puxar para o outro. Legal. E aí quando vai para um outro, eu puxo para esse mesmo lado. Porque o nosso trabalho aqui é evitar que as pessoas caiam na armadilha da ganância e também do desespero, né? E quantos por cento do seu capital é capital de loucura? Cara, eu acredito que esse é um grande erro que as pessoas cometem, né? Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. E dinheiro você tem que tratar ele tudo da mesma maneira. Não tem, eu não chamo meu dinheiro de brincadeirinha, de dinheirinho, de pouquinho, fezinha. Eu não faço nada. Eu trabalho com meu dinheiro da maneira séria, com todo ele. Muito baseado nessa premissa. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Você deve trabalhar com o teu dinheiro e investir ele. E aí, os outros empreendimentos, você pode fazer um monte de coisa, mas sempre com seriedade. Legal. Mas da sua carteira, por exemplo, de operações de estruturadas com derivativos, Ah, com opções, eu que falo para não prejudicou passar de 1%, tá? 1%? Legal. E é mais do que o suficiente. Eu costumo fazer uma promessa na internet que ela é muito agressiva, que é o seguinte, eu ensino você a dobrar o teu capital em menos de 30 dias. E aí, esse é o criativo. Isso serve para atrair as pessoas. As pessoas ficam achando que você tem que, dentro do teu criativo de atração, já dar todo o curso, né? Não, aquilo serve para atrair. Aí no próximo passo, você vai entender em qual mercado que você vai fazer isso. E aí é no mercado de opções. E aí dentro do evento gratuito online, eu vou mostrar quantos por cento que você tem que fazer disso na tua carteira. Que normalmente as pessoas ficam achando que é para fazer com 20, 30% do patrimônio. E é para fazer com um só. Então eu costumo falar, só de você clicar no botão e aparecer na primeira aula do evento gratuito, você já tem uma evolução muito bizarra, porque você sabe o que não é ser retardado no mercado, que é botar 30, 40%, 20% em opções. Tem que botar 1% só. 1%. Sim. E esse 1% cada vez, se você for... Eu gosto de falar, por exemplo, se você tem uma operação, vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. Vamos lá, 500 reais, né? Mais 200%. Que no universo das opções, você acerta um viés, você consegue ter uma posição dessa. É muito fácil, muito rápido. Sim. Se você acerta 6 operações seguidas, mais 200%, vai para 4.500. Mais 200%, vai para 13.500. Mais 200%, vai para 40.500. Mais 200%, vai para 121 mil. Então, você com 500 reais, você fez 121 mil, porque você acertou 5, 6 operações. Então, esse é o poder exponencial dos derivativos, porque eu sei que muitas pessoas estão aqui assistindo esse programa e não estão entendendo como que o Uli fez 1 milhão de reais. Eu vou Mas é contar por uma causa história. dessa lógica, tá? Exponencial que ele está falando. A gente tem uma sala de opções que um aluno lá começou com 3 mil, ele bateu 115 mil. A gente falou assim, cara, tu tá fazendo errado, que tu tá botando todo o teu dinheiro pra fazer isso. Ele chegou a 400 mil. Teve uma hora que ele perdeu tudo. E olha só, eu tô falando aqui, ó, dentro do meu produto, a gente avisou. Só que quando o cara não quer fazer, não adianta, que o dinheiro é dele. É.
Então, a gente, às vezes, tem que ser a pessoa que vai trazer a pessoa pro prumo. Olha, é isso aqui que você tem que fazer. Não exagera. Não exagera. Mas mesmo assim, tem gente que só vai aprender na dor, não no amor. Ele ficou no prejuízo por causa das DARFs, né? Pois é, pois é. Porque para ter 400 mil de lucro com 3 mil, É, ele pagou exatamente. muita DARF. Se ainda não Exatamente. tinha compensado, ele tá no vermelho. Saiu do zero para os 400 mil para depois sair para o vermelho de novo. E esse é o tipo de loucura comum no mercado financeiro, tá? Para quem não tem essa sensibilidade de risco ou que começou já no nível muito avançado, sem ter passado pelo fundamental, né? Pela escola fundamental. Exato. Aproveitando que a gente está falando de iniciantes, quais são os erros mais comuns para o investidor iniciante que está começando a investir na Bolsa de Valores e como eles podem fazer para evitar esses erros? Olha, o erro mais comum, eu acho que é o excesso de concentração nos investimentos. E esse erro ele é precedido pelo excesso de confiança. E esse erro ele é precedido por você passar pelo viés de Dunning-Kruger, né? Então você no começo não sabe de nada, aí tu estuda um pouco, tu acha que tu sabe de tudo, aí quando tu estudar um pouquinho mais tu vai lembrar que tu não sabe de nada. Então quando a pessoa ela tá nesse momento aqui que ela acha que ela sabe de tudo, ela tá vivendo excesso de confiança, ela provavelmente vai concentrar muito dos investimentos dela em poucas ações, e outro erro que ela vai cometer é concentrar muito em oportunidades que parecem ser familiares. Então existe um viés emocional chamado o familiaridade. A gente vai entender como menos arriscado aquelas ações que a gente tende a consumir delas. Então, tu estava falando aqui de sentimento, né? Então, existem artigos acadêmicos, Glamour Brands, Glamour Stocks, que ele vai mostrar que quando o sentimento está alto, que é perto do topo, a gente vai confundir marcas de glamour com empresas de glamour. Porque a gente vai confundir a nossa visão como consumidor da nossa visão como investidor. E onde é que está o erro? O investidor ele tem que olhar para o preço justo de um ativo e comparar aquilo com o preço de mercado. Quando o preço justo ele é muito maior do que o preço de mercado, você compra, porque vai ter uma convergência desses dois números. O erro é o quê? Eu achar que só porque eu gosto muito da Nike, da Adidas, vão ser bons investimentos só porque são boas empresas. Ela pode estar cara, ela pode ser uma boa empresa, mas pode ser um investimento caro. E isso é o que o iniciante ele acaba confundindo, né? Eu recebo bastante esse tipo de dúvida, por exemplo, vou investir na C&A porque eu gosto muito das roupas. Eu vejo que ela está sempre cheia, mas não é assim, você tem que puxar balanço, ver histórico, ver ambiente concorrencial, gestão, diversos outros fatores que vão comprometer se a empresa vai ter um futuro financeiro bom. Na década de 70, o mercado americano ele sofreu de uma estagflação, que é um processo de inflação alta com estagnação econômica. Nesse processo, as empresas com as melhores marcas elas tendem a se destacar. E aí lá, como esse processo durou basicamente 12 anos, a gente viu uma bolha das empresas de qualidade chamada Nifty 50s. Então, as melhores empresas estavam 5 vezes o seu valor justo, né? Então, depois disso, elas tiveram uma queda generalizada de quase 80%. Esse é o grande exemplo de quem confunde boas empresas com bons investimentos. Só que mesmo com esse problema, teve uma açãozinha lá que ela não deu errado, chamada Walmart. E quem segurou durante 50 anos, só por causa desse investimento no Walmart, acabou tendo um resultado positivo. Então você pode fazer besteira se você fizer ela de maneira diversificada e der tempo suficiente para isso. Mas eu não quero que você cometa esse tipo de erro, tá? Isso é sensacional, porque você numa carteira, vamos passar aqui um exemplo hipotético, com 10 ações, você não tem que acertar 8, 6, 7, 5. Você pode acertar 2. 3 andar de lado e uma virar pó e a outra cair um pouco. Você não precisa estar certo de todos os seus vieses na sua carteira de investimento. Então, isso eu acho legal. Óbvio que você não vai ter uma carteira só com 10 ações, né, por exemplo. Vai estar bem mais diversificado, exposto a riscos diferentes também. Mas isso é fantástico, porque isso te desprende da necessidade de sempre acertar, né? Que a gente tem, muitas vezes, até medo de reconhecer os nossos erros. E aí leva aquele investidor a ficar carregando uma posição, muitas vezes, mesmo no prejuízo, uma posição que ele foi levado a tomar só por causa de fatores específicos que não aconteceram, um resultado, uma opinião de alguém que ele viu na internet. Então, esse é o lugar perigoso, eu acho, para os iniciantes que querem investir.
eu bato na tecla de que a identidade das pessoas, formada na atividade profissional delas, atrapalha muito a identidade delas como investidores, né? Então, tu contrataria para tua filha um médico que salvou somente 90% dos pacientes? Tu entraria num avião que o piloto só pousou 80% Verdade, dos verdade. aviões? Não, né? Então, a gente traz essa necessidade de perfeição para a Exatamente. técnica dos investimentos. E aí, quando eu olho para as atividades que eu mais me interesso, Gabriel, eu gosto muito de vendas e de mercado financeiro. E são duas atividades que você não pode ter identidade perfeita, porque você vai ser massacrado. Então, nos investimentos, você vai errar a maioria das vezes e não tem problema. É isso aí. Nas vendas, você não vai fechar a maioria dos teus leads, das tuas reuniões, mas você vai Justamente. ser tão bem recompensado quando der certo que vai compensar os fracassos. Isso é muito legal. Você vai perder a maioria das vezes que você investiu seu dinheiro e você vai Tomar um não. converter o mínimo do mínimo dos clientes que você prospectar. Se você partir desse ponto de início, né, você com certeza vai se frustrar muito menos e vai estar muito mais motivado. Vamos dar um exemplo de como que ter essa mentalidade, ela pode te levar para um caminho de muito sucesso. Vamos pegar, por exemplo, o Michael Jordan, né? Michael Jordan é conhecido como o maior atleta de basquete de todos os tempos, porque ele ganhou 6 campeonatos. Uhum. Mas será que ele só jogou 6 campeonatos na vida dele? Quantos campeonatos tu acha que o Michael Jordan deve ter jogado na vida dele? Verdade, muitos. Então ele deve ter perdido a maioria dos campeonatos que ele jogou. Só que ele é lembrado pelas vitórias. E aí vamos voltar para a Bíblia aqui um pouquinho, né? O personagem predileto da minha esposa na Bíblia é o rei Davi. E aí a primeira vez que eu estava escutando a história do rei Davi, o meu sogro ele também é pastor, falei assim pro meu sogro, cara, como é que, porra, esse cara aqui, ele é tido como o bambambam aqui da Bíblia. Olha o que que ele fez, cara. Ele botou outro cara para morrer, para ele ficar com a mulher dele. Aí o meu sogro falou assim, mas essa que é a beleza da Bíblia. Deus está olhando para tua vitória, não para os teus erros. E você é medido pelas tuas vitórias, né? Então a gente trazendo isso pro mercado financeiro também, isso aí, pô, abre muita cabeça. Sim. Às vezes a gente se acha um fracasso, a gente só precisa ter Ah, um olha que sucesso, loucura. né? Na época que eu jogava, eu já ganhei uma final do Alan, da seleção brasileira, do Rodriguinho, já tirei de semifinal. Pô, os caras da seleção brasileira. Se eles tivessem parado porque perderam pra mim na época que eu jogava no Flamengo, hoje a gente estaria sem jogadores fantásticos aí defendendo o Brasil, entendeu? Então isso é muito legal, porque é mais pura verdade, né? Ninguém vê o processo até chegar, né? Onde a gente está hoje. E eu costumo falar, principalmente quando a gente está tocando nesse assunto de investidor intermediário, iniciante, avançado, que a gente é tão bom quanto o nosso último erro no mercado. Então não adianta nada tu ser avançado, eu ser avançado, pô, e eu ir lá tentar comprar Energias do Brasil e comprar Embraer, né? Pra quem não sabe aqui de onde é que sai essa piada, o código de uma é ENBR11 e a outra é EMBR11. E é muito normal as pessoas do mercado com experiência ir comprar e vender, ir comprar uma ação e trocar uma letra e comprar outra, e comprar 10 mil e comprar 1.000. Ou seja, a gente tem que ser vigilante em qualquer coisa que a gente faça, que a gente é tão bom quanto o nosso último erro. Cara, já a gente indo para a parte final, quero que você fale um pouquinho dos seus projetos que você está trabalhando no momento. Toda hora que eu abro stories do Tiuli tem alguma coisa diferente. Manda aplicar, Start Milionário, 15K, são várias frentes, né? Eu acho que a empresa Sim. do Ulisses tem várias fontes ali de poder ajudar as pessoas de maneiras diferentes, de acordo com o seu momento de vida. Então, fala um pouquinho do seu trabalho. Cara, o meu projeto não tem oportunidade nenhuma. O meu projeto é você ir lá me seguir. Eu faço conteúdo de maneira consistente há mais de 6 anos na internet. Eu sou apaixonado por falar desse assunto, não sei se você percebe disso. Quando eu começo a falar disso, eu não consigo parar. Então, se você quer ter a visão de um investidor muito experiente, apaixonado pelo assunto, que tem uma versatilidade de assuntos para te ensinar e falar, esse é o lugar para você estar. Eu também vou convidar o Gabriel para fazer um podcast lá, que eu tenho ele em forma de temporadas, que aí fica com Legal. menos pressão de você fazer os episódios de maneira contínua. E, irmão, cara, eu tô aqui para ajudar as pessoas no que eu puder, né? Eu gosto de falar muito de casamento, eu gosto de falar do nosso relacionamento interpessoal com a gente mesmo. Isso tudo acaba desembocando nos investimentos, Legal. que é a minha paixão. Eu também gosto de falar que eu apoio muito o projeto social da minha esposa, que é uma ONG que ela trabalha
que ajuda crianças que os pais estão usando droga enquanto eles deveriam estar lá cuidando deles, né? Aqui no Então, Rio? é lá em Itaboraí. Não, Itaboraí não. É perto lá de Santa Cruz. Sim, sim. Acho que é Itaboraí, sim, o nome. Itaguaí. Então, toda hora eu tô fazendo lá também uma campanha para ajudar as crianças. Bom. E, cara, essa dinâmica aí dos meus stories é que a gente tem automações, né? Sim, sim. Então eu vou pegando os assuntos que eu vejo que as pessoas mais precisam de ajuda, e aí quando ela bota lá aplicar no meu Instagram, ela vai receber uma aula gratuita daquilo para ela entender e se aproximar e criar um relacionamento. Eu acredito que no digital o grande segredo é a gente criar relacionamentos. Eu não entendo nada de marketing digital, o que eu entendo é de me interessar pelas pessoas, me interessar pela fofoca da vida delas, que eu sou muito fofoqueiro, eu adoro escutar da vida dos outros. E eu realmente me interesso em saber sobre os detalhes, sobre como é que são as dinâmicas. Então, se você quiser contar a tua história lá pra mim também, eu tô a fim de escutar. Legal, muito bom. E, cara, se hoje fosse o seu último dia de vida, qual seria a sua mensagem pra gente encerrar esse programa? Cara, que é só o começo. É só o começo. Eu acredito que qualquer situação que a gente esteja, se a gente achar que a gente está no final, a gente perde o tesão, perde o interesse. Então, se você mantiver a mentalidade que é só o começo, eu vou estar estudando como se fosse o primeiro dia, eu vou estar aplicando como se fosse o primeiro dia, eu vou estar humilde para aprender como se fosse o primeiro dia, e eu vou estar alerta também a ameaças como se fosse o primeiro dia. Legal. Então, isso é bom para o casamento, é bom para o trabalho, é bom para os relacionamentos, é bom para a vida. Pô, Warren Buffett, com 92 anos, ele pensa que é só o começo, porque ele está investindo na oportunidade daqui a 20, 30 anos, mesmo que não seja ele que vai colher essas sementes. Então, acho que esse pensamento aí, ele resume muita coisa. Legal, cara. Foi um prazer ter vocês aqui nesse episódio. Muito obrigado, Tamo junto, Uli. Ramazão. Foi Tamo muito bom. junto por dividir toda essa experiência. Foi muito enriquecedor. Acho que eu tive a oportunidade de ter uma mentoria individual aqui, né? Para vocês que não sabem, esse aqui foi tudo arquitetado, entendeu? Para poder ter uma aula aqui só exclusiva eu e ele. Tô brincando, mas fica aqui o nosso episódio de hoje. Não se esqueça, tá? Era para ter falado no começo do programa, mas eu não sou youtuber, então ó, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, deixa seu like e confira aí todas as redes sociais do Tiuli, @Tiuli para tudo, né? Só isso e Ulisses Dias no YouTube. Ulisses Dias no YouTube e tamo junto. Valeu, gente!